Sejam bem-vindos a esta emissão especial do Perguntar Não Ofende, uma emissão exclusivamente dedicada às perguntas dos ouvintes do podcast. Como já deverão ter reparado, eu não sou o Daniel Oliveira que não faz chorar. Sou o João Martins, produtor do Perguntar Não Ofende. O convidado deste episódio chama-se Daniel e é ele que vai responder às perguntas colocadas através do patreon.com/perguntarnoofende e das suas redes sociais. Olá, Daniel. A primeira pergunta é do Diogo Pinto Pereira Rebelo Cota. Faz uma pergunta que eu acho que é provocadora. Há planos para começar a entrevistar pessoas que não gozam normalmente de acesso à esfera pública, ou a ideia é continuar a privilegiar gente que já participa ativamente na discussão política nacional? A ideia é ir misturando. Aliás, já aconteceu. Já tivemos alguns convidados e vamos ter outros. A Cristina Roldão, por exemplo, digo esta porque foi a última, que não são conhecidos e vou ter mais. Aliás, brevemente vamos fazer uma entrevista com um académico que trabalha muito em torno da robótica e da inteligência artificial e do impacto que isso tem no emprego. Portanto, a minha ideia é ir variando. A mim, o mais importante, para mim no podcast, no meu critério, por isso é que posso entrevistar pessoas que as pessoas não conhecem, pessoas que as pessoas conhecem muito, muito bem, não é o dar palco a pessoas diferentes ou a pessoas iguais, ou às mesmas pessoas. É fazer as conversas de uma forma diferente do que costumam ser feitas. E aí é indiferente se são feitas com pessoas que já costumam estar no espaço público. Até já entrevistei pessoas que estão todas as semanas no espaço público, ou quase todos os dias. Eu não acho uma coisa, ou seja, eu não partilho deste sentimento que agora está em voga da elite e a não elite. A mim o que me interessa é o conteúdo das conversas, se elas são boas ou não. Portanto, e para aprofundar também. E aprofundar. Uma das vantagens de fazer uma entrevista de uma hora monotemática, mesmo com pessoas que estão muito presentes no espaço público, é a possibilidade de aprofundar, incluindo aprofundar algumas coisas que aquelas pessoas já disseram noutras ocasiões. Eu acho que isso tem sido interessante. E portanto eu não tenho um critério de fama ou falta dela. Às vezes tenho algum critério de representatividade quando entrevisto líderes partidários. Os líderes partidários não são uma pessoa propriamente dita, representam um conjunto de pessoas, ou quando entrevistei o líder da CGTP, ou seja, há pessoas que... Até há pessoas que o feedback que nos dão é: já conhecia esta pessoa, já sabia o que ela defendia, mas nunca tinha ouvido tão bem as ideias. Houve um caso, por exemplo, a entrevista com a minha conversa com o Ricardo Araújo Pereira, isso foi muito claro. Sim. Não era um assunto novo para ele. Aliás, eu não entrevisto em geral pessoas para falar sobre assuntos que nunca falaram. Claro. Nem para ele, nem para ti, porque já tinham os dois falado. Nem para mim, já tínhamos falado sobre aquele assunto, permitiu aprofundar de outra forma. Eu acho que isso pode ter interesse. Não tenho um critério, da mesma maneira que não tenho um critério de fama, também não tenho o critério oposto. Não tenho o critério de eu só vou entrevistar pessoas que em geral não têm espaço mediático. Eu entrevisto as pessoas se acho que elas têm coisas interessantes para dizer. E nós estamos a ouvir um piano de fundo porque é a minha vizinha de baixo que está a tocar. É só para as pessoas saberem qual é o que isto não foi. É um dos muitos percalços que acontece nesta casa. Nesta casa que já se viveu. É só para as pessoas não pensarem que isto é uma música de fundo que pusemos para amenizar. Desta vez não é Mário Lajinha que está presente na sala. Não é o Mário, é uma pessoa que está a aprender. Exatamente. A próxima pergunta também é de uma patrona, Marine Santos. E ela faz uma alusão a um podcast onde estiveste recentemente, que é o 45 Graus. Uhum. Onde gostei muito de estar. Exatamente. E ela tem dois pontos. O primeiro é o facto de o Daniel admitir que, devido à agenda política que têm, por definição, os líderes partidários que entrevista, cola-se com eles mais a temas da atualidade do que explora discussões teóricas e intelectuais de forma profunda, como o faz com outros convidados. Compreendendo as limitações, tenho muita pena que assim seja. Não acha que precisamente o que nos falta na maioria dos casos é tirar os políticos dos seus jogos pessoais e partidários estratégicos e dar-nos a conhecer quem são eles realmente e o que pensam? Qual a sua visão verdadeira sobre Portugal e os portugueses? Tirar-lhes até o tom político? É que no meu caso pessoal tenho achado as entrevistas desses mesmos líderes das menos interessantes e creio que talvez seja por isso. Embora mais soltos do que em outro tipo de enquadramentos mediáticos, continuo sem discernir a verdade daqueles que nos querem governar e acho pena. O segundo ponto é: concordo totalmente com a visão de que a informação não pode ser grátis e que isso significa o seu fim. Mas embora o Daniel funcione com patronos, os seus podcasts são grátis e acessíveis a todos. Considera ir para um modelo totalmente pago? Então vamos à primeira. A razão porque os políticos não são totalmente transparentes nas suas posições políticas são duas, e eu compreendo.
Uma, eles não se representam só a si. E isso, eu vou dizer uma coisa muito... Falar bem de dirigentes políticos fica mal hoje em dia a qualquer pessoa. Mesmo as pessoas que acham bem evitam dizer para não ficarem mal vistas. Eu não tenho nenhum problema em dizer. Eu considero que nós sacrificarmos aquilo que gostaríamos de dizer em nome num coletivo é um ato de generosidade. E portanto, mal estaremos... geralmente não tenho, ao contrário das pessoas que gostam muito de políticos, líderes de partidos, que dizem tudo o que têm a dizer, o que lhes apetece, e acham que isso geralmente associam... geralmente associam isso a uma qualidade de personalidade. Geralmente, quando conhecemos essas pessoas, percebemos que raramente isso corresponde a uma qualidade de personalidade, geralmente corresponde a pessoas ou com um perfil autoritário ou com um perfil muito egocêntrico. Os líderes políticos... O Trump é bastante honesto. O Trump é bastante... Diz tudo o que lhe vai à cabeça. Os partidos políticos, como as centrais, como os sindicatos, como as associações, como grande parte das organizações, e também as organizações parece que estão fora de moda, porque as pessoas acham que é tudo espontâneo e em rede, e assim é que deve ser. As pessoas que dirigem associações têm que ter a generosidade de saber que falam em nome de um coletivo. E como falam em nome de um coletivo, têm que pensar antes de falar. Isto é a primeira razão. A segunda razão é porque nós vivemos num tempo em que as pessoas leem títulos e ouvem pequenas citações. É uma das razões, aliás, porque eu não tenho título no meu Facebook, no meu podcast, peço desculpa. Tenho título, o título é a pergunta, não é nada que a pessoa tenha dito. Porque eu sei que se eu pusesse qualquer coisa que a pessoa tenha dito, era isso que a maior parte das pessoas ia comentar e falar. E mesmo assim, mesmo quando metes tendo em conta que os títulos são perguntas, muitas vezes as pessoas já respondem só à pergunta. E já partem do princípio que sabem o que é que o convidado disse. Mas eu evito ao máximo o clickbait. Não podia evitar mais. Claro. Não ponho título ao que as pessoas disseram. E na descrição do podcast também igual, está. Também, tudo, aliás, é anterior, a descrição do podcast é anterior à própria... As coisas são escritas antes da própria entrevista, porque os próprios entrevistados a ouvem. E eu compreendo que um político tenha cuidado com tudo o que diz. Tudo, cada formulação, cada frase. Porque sabe que, estando mais exposto à crítica, a probabilidade dessa frase ser descontextualizada, de abrir uma polémica que ele depois tem que vir explicar o que é que queria dizer, é muito grande. E isso faz com que uma entrevista a um dirigente partidário seja, de facto, em geral, menos interessante. E isso, talvez, em vez de perguntarmos se os políticos são menos interessantes, devia-nos fazer perguntar. Eu vivo obcecado com esta ideia da autorresponsabilização, de nós começarmos a responsabilizar-nos pelo estado da nossa democracia, em vez de estarmos sempre a falar dos outros. Devíamos, se calhar, fazer-nos perguntar se a forma como nós olhamos para os dirigentes políticos é aquela forma que nós queremos. O que é que produz? O que é que isso produz? E porque é que eles fazem aquilo? Ou seja, eles fazem aquilo para nos agradar. Claro. E porque é que fazem aquilo? Se eles fazem aquilo para nos agradar ou para não nos desagradar, se calhar a pergunta que temos que fazer a seguir é: porque é que aquilo nos desagrada? Estamos nós de boa fé quando ouvimos um político para ouvir mesmo o que ele quer dizer? Mesmo estando de boa fé, vamos nós mesmo ouvir o que ele tem para dizer, ou vamos comentar o que alguém disse que ele disse, ou pôs num título o que ele disse? No dia em que nós formos consumidores de informação mais responsáveis, é provável que os políticos sejam um bocadinho mais interessantes. Concordo que as entrevistas menos interessantes, e Filas e o único líder partidário que ainda não entrevistei, ainda estou à espera que me responda, que é o Rui Rio, também o tenciono fazer, porque independentemente de serem as mais ou as menos interessantes, são pessoas que são importantes. Com certeza, quer dizer, aquilo que eles têm para dizer é mais do que a sua opinião pessoal, e portanto tem um impacto diferente como ministros, como tem um impacto diferente do que vai acontecer às nossas vidas do que a mera opinião de uma pessoa que não tem grande poder. Portanto, são entrevistas que têm um valor diferente das outras. Sim, adoraria. Um bom exemplo, eu entrevistei a Catarina Martins e o Francisco Louçã. São duas pessoas do Bloco de Esquerda que não têm um pensamento muito diferente, terão em algumas coisas, mas não têm um pensamento muito diferente. E a entrevista, eu acho que a entrevista do Francisco Louçã foi, do ponto de vista intelectual, mais interessante, e eu não acho que tenha a ver com as qualidades intelectuais de um e do outro, que terão diferentes qualidades intelectuais e diferentes características, mas não acho que essa diferença não foi essa. É que o Francisco Louçã, mesmo tendo tido responsabilidades, não tem hoje. Está mais desprendido. Está mais desprendido, pode dizer mais coisas, pode dizer mais, como tenho de certeza, se um dia entrevistar o Paulo Portas, a entrevista que o Paulo Portas me dará não será igual àquele que daria quando era dirigente partidário, isso é normal, e portanto são entrevistas que têm que ser ouvidas
de uma forma diferente, não é? Tem funções diferentes e correspondem a posturas diferentes. A segunda pergunta, que demorei tanto a responder à primeira, que já me esqueci qual é que era. Se considera ir para um modelo totalmente pago. Não. Tendo em conta que disseste no outro podcast que não acreditavas em informação gratuita. Eu não dependo do podcast para viver. O podcast é uma coisa que eu faço extra a minha vida, e isso eu só posso fazer isto porque tenho outras coisas, isto dá trabalho, mas tenho outras coisas que me garantem o meu rendimento. E isto até permite-me, como as outras coisas que me garantem o rendimento estão na mesma área geral do que eu estou a fazer no podcast, que é a área de informação, eu não preciso de me profissionalizar a fazer isto, porque na realidade eu posso incluir isto na minha atividade profissional, claro, em geral. Até porque as pessoas podem não perceber, mas isto também implica bastante escrita. Tem escrita, muito trabalho, estar informado sobre as coisas. Não é por ser áudio que não deixa de ser... Ou seja, se eu fizesse isto e tivesse outro trabalho na vida, fosse controlador aéreo, provavelmente não poderia fazer isto de uma forma amadora, porque isto implica estar a informar, estar a saber, estar a acompanhar a atualidade com bastante atenção. Portanto, eu não estou a pensar em ir para um modelo totalmente pago, não tenho dúvidas que no futuro, se estas coisas forem para ser profissionalizadas e as mais importantes na vida, no que as pessoas fazem, terá que ser pago. E eu acho que uma das razões porque eu tenho o Patreon é para pagar a produção, mas é também para dizer, ok, não é obrigatório, mas é simpático se as pessoas consomem, se as pessoas gostam, que contribuam. A próxima questão é mais uma sugestão do que outra coisa, vem também da patrona Dina Ferreira, que primeiro agradece pela lufada de boas conversas do Perguntar Não Ofende e depois... Obrigado. Depois pergunta para quando uma conversa com o Ministro da Educação, por dois motivos. Para perceber se ele existe realmente e para que as questões do Daniel pudessem provocar-lhe algumas reflexões sobre o que está a passar no sistema público de educação. Acho que isto vem na continuação do episódio com o Mário Nogueira. Sim. É uma forte possibilidade, aliás, vou anunciar aqui que a próxima entrevista ao vivo vai ser com a Ministra da Saúde, com a Marta Temido. E portanto há alguns ministérios que eu considero que são ministérios essenciais do ponto de vista, não é porque sejam mais importantes que os outros, mas é onde se fazem as grandes escolhas políticas e que têm a ver com as funções do Estado, não é? E portanto o Ministério da Saúde é seguramente um, o Ministério da Educação é seguramente outro, o Ministério da Justiça é seguramente outro. Acho que não vou ter tempo para até ao fim da legislatura entrevistar os ministros, sabendo que o problema que se põe em relação aos líderes partidários também se põe em relação aos ministros. Estão limitados, talvez até mais, porque geralmente têm menos poder na própria estrutura partidária, de que dependem, etc. Mas a Marta Temido será a próxima, não será a próxima a ir para o ar, mas será a próxima entrevista a ser feita. É no dia 14 de janeiro. No dia 14 de janeiro no São Luís. Às 7 da tarde. Às 7 da tarde. Entrada livre. O Ministro da Educação é uma possibilidade, aliás, quer o Ministro, até pensei também como possibilidade a Secretária de Estado, e não é porque se não conseguires o Ministro, consegues a Secretária de Estado. Alexandra Leitão, porque é uma pessoa também interessante, que tem pensamento sobre a área da educação. Eu, mais uma vez, eu não faço... na altura dos colégios teve mais destaque do que o próprio Ministro. Teve bastante... Eu próprio, nestas coisas, não ligo muito, voltando à primeira pergunta de todas, não ligo muito ao estatuto que a pessoa tem. Aquela pessoa que eu achar que pode dar uma conversa mais interessante é aquela que eu vou entrevistar. A próxima pergunta também é de um patrono, Carlos Martins, que pergunta, diz que a sua pergunta não é futebolística, mas não acha que o Rui Rio está para o governo como o Bruno Carvalho esteve para o Benfica? Isto é, resolver tirar as atenções para si quando o adversário está em baixo na comunicação social. É uma crítica que eu tenho ouvido de pessoas de direita ao Rui Rio e pessoas... Respira. Não, é assim, eu tenho um sentimento ambivalente, há um sentimento óbvio, não concordo politicamente com o Rui Rio, as pessoas sabem que não, é uma pessoa que está bastante distante da minha área política. Tenho um sentimento ambivalente em relação ao Rui Rio. Eu acho que o Rui Rio cometeu vários erros estratégicos, não são só táticos, ou seja, quando digo erros estratégicos, acho que ele tem um acerto geral, que é
que o PSD não tem futuro se for um partido de nicho ideológico, radicalizado do ponto de vista ideológico. Acho que, não querendo cortar com a herança de Passos Coelho, escolheu a pior maneira para mostrar a moderação, foi dar sinais de aproximação ao Partido Socialista para dizer vamos afastar o Bloco de Esquerda e o PCP do poder, nós cá estamos para garantir a maioria. Quem quer afastar o Bloco de Esquerda e o PCP do poder sabem quem é que tem que votar, vota no Partido Socialista e dá a maioria absoluta, ou se odeia o Partido Socialista, este discurso também não pega, portanto ele não está a falar para ninguém. Ele tem uma característica que funciona bem e funciona mal com ele. Eu acho que o Rio é um homem genericamente sério. E acho que é sincera a vontade dele de não querer envolver-se em coisas que acha menor, em guerras que acha menores, que não acha relevantes. E isso poderia ser uma lefada de ar fresco na política portuguesa. Acontece que, isso não chega, é pouco, como proposta política. 2, tem que ser feito com muito talento. E talento é uma coisa que definitivamente Rui Rio não tem. E portanto, desse ponto de vista, eu compreendo a frustração de muitas pessoas de direita, primeiro. Segundo, preocupa, porque o que se consegue perceber é que o PSD provavelmente vai entrar em queda livre, o seu voto vai se dispersar, não vai só para o Partido Socialista e para o CDS, e isso pode levar a uma balcanização da direita em Portugal, o que é uma coisa preocupante para a democracia, porque nós sabemos, no tempo em que vivemos, o que é que isso quer dizer. E, portanto, eu acho que Rui Rio tem que encontrar o rumo. Eu, mesmo sendo uma pessoa de esquerda, quero que Rui Rio faça oposição, e que faça bem a oposição. E fazer bem a oposição não tem que ser sobre casos. Ou seja, a ideia de eu chamo a atenção para mim quando o outro, eu percebo a ideia, quando o outro está em aflição, mas era bom que o outro tivesse aflição em torno de questões, grandes questões políticas. Era bom que, isso é que pode ser saudável para, o que é saudável para a nossa democracia era voltarmos ou conseguirmos discutir, claro que também sempre discutimos coisas pequenas, etc, mas conseguimos que o debate seja sobretudo sobre as grandes clivagens políticas, e raramente são, é quase sempre sobre, e uma das razões porque raramente são é porque as próprias pessoas não têm muito interesse nisso, porque isso exige um bocadinho mais de atenção política, não é? Agora sim, acho que Rui Rio tem uma razoável falta de jeito. E a cultura clickbait também tem ajudado bastante a essa. Tem ajudado bastante. É que as coisas menores sejam as que ocupam mais o espírito e o tempo e a atenção. Quando estou a dizer questões menores, elas até podem ser muito graves. Não são questões estruturais. As coisas podem ser muito graves e não serem estruturais. Não serem aquilo onde se define. Há coisas que são escandalosas. E são escandalosas. E nós podemos não diminuir o escândalo que elas de facto até nos provocam a nós, a mim, e, no entanto, ter consciência que elas não são estruturais para o futuro do país. Mário Ponti pergunta por que razão ainda não entrevistou um democrata? Até hoje os que ouvi sobre política ou sociedade foram sempre antidemocratas. Acho o facto estranho e pior ainda no contexto atual, onde as populações reféns rejeitam o facho-europeísmo que nos destrói e querem recuperar a democracia que lhes é violada. Eu acho que entrevistei vários democratas. Eu não tenho uma visão... eu não divido o mundo em democratas e não democratas conforme me sinto mais próximo ou distante deles. Eu, para dizer que alguém não é democrata, é preciso muito. É preciso mesmo muito. Eu não acho que no Parlamento haja alguém que eu consiga identificar que não seja um democrata. Eleito. Entre os eleitos, acho que não há ninguém que não seja um democrata. Posso achar que as pessoas têm... Eu sou muito crítico, como o ouvinte que faz essa pergunta, não exatamente no mesmo, não seguramente no mesmo registro, mas sou muito crítico da União Europeia e acho que não há uma democracia europeia. Acho que isso é uma treta. Mas não achas que toda a gente defende a União Europeia? Não seja democrata, claro. Não tenho essa visão. Isso não faz de mim, não faz de mim propriamente um moderado, não é? Acho que é uma questão de... Era outra das coisas que era bom voltar ao nosso debate político, é conseguirmos. Isto não é ser fofinho. Conseguir que todos os debates não sejam o tudo ou nada em que do outro lado está o absoluto inimigo. Eu na política, hoje em dia, só tenho um inimigo político, se quisermos, que são os neoliberais, são um inimigo político que eu tenciono combater com todas as forças que tiver, e tenho inimigos civilizacionais, que são a extrema-direita, que é para lá da política. Ou seja, são pessoas
para os quais eu vejo a minha intervenção contra os seus intentos como autodefesa e autopreservação. E depois os neoliberais, que são meus grandes adversários políticos. Não é? O adversário não é que seja um jogo. Somos todos porreiros, simpáticos e... Não, são meus adversários políticos. Mas gostava que o debate... Mas como se tem visto, aliás, neste podcast eu consigo conversar com toda a gente e eu não sei exatamente... Quem é que o ouvinte... Não sei se o Jerónimo de Sousa acabará por ser um... Eu não sei se o Jerónimo de Sousa, se o Jaime Nogueira Pinto... São europeístas. Não são europeístas, portanto, se estão incluídos ou não estão incluídos nas pessoas que eu poderia entrevistar. Eu não entrevisto pessoas que não respeito. São as únicas pessoas que eu não entrevisto. Não entrevisto pessoas que não respeito. E até agora não entrevistei ninguém que não tivesse pelo menos respeito intelectual. É o meu critério. Acho que aliás... praticamente todas as pessoas que entrevistei, não todas, mas praticamente todas as pessoas que entrevistei eram democratas. Acho que o único que não é democrata é o Jaime Nogueira Pinto, é o único que eu entrevistei que não considero um democrata, apesar de ter gostado de debater com ele. A próxima pergunta também é de uma patrona, Inês Duarte, que gostaria de saber a tua opinião, sobre a nova diretiva da União Europeia sobre direitos de autor. Chamado artigo 13. O artigo 13, o artigo 11 e 3. Eu devo dizer que a razão porque eu ainda não escrevi sobre esse tema, as pessoas acham que eu escrevo sobre tudo, mas eu estudo sobre as coisas que escrevo. Por acaso não. E como estudo sobre as coisas que escrevo, eu ainda não me sinto preparado para ter uma opinião sobre uma questão que ainda por cima é muito técnica. E não me sinto preparado e por isso é que ainda não escrevi. Hei de conseguir estudar o suficiente, entre as muitas coisas que trabalho. Ou fazer um vídeo? Esse assunto, depois eu não faço esse género de coisas, eu não faço coisas a dizer, a internet vai acabar por um cheirinho que me deram. E portanto, quando tiver estudado esse assunto, escreverei e provavelmente até tentarei no podcast fazer alguma coisa sobre a questão da internet e da liberdade de expressão, que é um assunto que eu acho bastante interessante e no qual eu não tenho posições radicais. Eu considero que a internet deve ser um espaço de regulação igualzinho a todos os outros. E nisto tenho uma divergência com a imensa gente. Igualzinho. Com o mesmo grau de responsabilidade. Portanto, eu não acho que os direitos de autor devam ser menos protegidos na internet do que são num jornal ou em qualquer outro sítio. Num jornal, num espetáculo, numa discoteca. Os direitos de autor devem ter exatamente a mesma proteção. Não acho que a liberdade de expressão seja maior na internet, deve ser maior na internet do que é em qualquer outro sítio e, portanto, isto é uma posição genérica que não é sobre essas... Sim, claro. E, portanto, defendo a regulação. Aliás, até será mais sobre as redes sociais, propriamente. Mas sobre, por exemplo, a questão do direito de autor, não. Dos direitos de autor, não. E eu sou um defensor dos direitos de autor. Por uma razão, eu não sou a favor de um ambiente policial e criminalizador que a dada altura se quis instalar para defender os direitos de autor, que na maior parte das vezes até era defender os interesses da indústria e não tanto dos autores. Portanto, acho que deve haver uma ponderação de valores e a ponderação de valores deve incluir não faz sentido prender pessoas por memes. Por memes, ou por causa de como a dada altura, aqueles vídeos que apareciam que gravar ou copiar um vídeo é um crime, prisão, quer dizer, e acho que está na altura de fazer alguma coisa. Acho que está na altura de fazer alguma coisa em relação, ou seja, há não sei quantos autores, pessoas que produzem música, pessoas que fazem músicas, que escrevem, que dedicam o seu tempo e a sua vida e a sua criatividade e o seu esforço a criar, e não é justo que quem fique com todo o dinheiro que isso produz sejam as grandes multinacionais que têm as grandes plataformas. E desse ponto de vista eu sei exatamente de que lado estou. E não estou seguramente do lado do Facebook e do YouTube, não estou seguramente. E as pessoas que os usam, e os youtubers que os usam, podem agitar ao máximo as bandeiras, que eu continuo a saber que estou do lado do produtor, como sempre estive, não é? E isto não impede de eu achar que tem que se ponderar várias coisas, portanto que não se deve, evidentemente, a algumas coisas que me chegaram e do que eu consegui perceber poderão ser um pouco exageradas no que está a ser debatido. Sim. Concordo com o princípio geral. Tenho que perceber melhor o que é que está na lei e, portanto, quando perceber, escreverei e falarei sobre o assunto e até provavelmente trarei aqui alguém ao podcast para
nos dizer coisas um pouco diferentes, um pouco mais fundamentadas e sofisticadas do que o youtuber que deu o que falar, que eu nem sabia que existia, devo dizer. Acho que é muito conhecido no Brasil. Pois, é possível. Bolsonaro também. O Filipe Vaz fez-nos aqui uma pergunta com uma introdução bastante longa. Que tu já me leste? Que eu já li ao Daniel. E vou fazer agora a pergunta com que ele termina o e-mail que nos mandou, que é: acredita que dentro do quadro político-económico vigente, algo de verdadeiramente substancial irá mudar na forma de organização socio-económica da humanidade, de forma a evitar o desastre mundial que o consenso científico tem como certo acontecer ainda durante este século? Vai depender de muitas coisas. Eu concordo, não leste a introdução, não dava, era muito longa, mas eu concordo com a ideia de que que a questão ambiental ou seja, não há discussão, aliás, possível, é a questão mais importante, e não é porque nós a valorizamos mais ou a valorizamos menos. Eu, aliás, assumi no podcast no 45 graus, no que ele refere, o podcast em que eu fui entrevistado, assumi que esta nunca foi na minha vida o assunto que mais me mobilizou, e não é porque não me mobilizo, mas é porque há outros que correspondem mais aos meus interesses, às minhas paixões, mas é indiscutível que é o assunto mais importante, por uma questão lógica. Não há os outros, se o planeta acabar, os outros não existem. Exatamente. Portanto, é simples. Poucas coisas, aliás, na política são tão simples como esta. Sim. Há um problema. Nós não conseguimos fazer a transformação que temos que fazer em sociedades democráticas sem convencer as pessoas. E para convencer as pessoas temos que as ganhar. E não deixá-las para trás, não é? Claro que podemos fazer uma ditadura. Claro. Eu não estou muito nisso, não era mesmo a minha... Até porque só tenho uma vida e não me precisa viver a que tenho. E sobretudo não quero entregar à minha filha, que é assim, o meu descendente que eu conheço, os outros não conheço, não sei quem vão ser. Não queria dizer, minha filha, isto passava ao planeta, vais viver a tua vida toda em ditadura. Ou seja, nós vivemos sempre nesta ponderação difícil, não é só na questão ambiental, em muitas outras, entre a nossa felicidade enquanto indivíduos únicos e irrepetíveis e com uma vida limitada, e o que deixamos para os outros. Uma solidariedade a que estamos obrigados, histórica, geracional, mas até para gerações que não conhecemos, para com a humanidade em geral, e não vivemos gerações umas atrás das outras a sacrificar-se por uma geração qualquer que virá. Isto é um equilíbrio muito difícil, que obriga, no processo democrático, aqueles que têm genuinamente o ambiente como uma questão central, e aqueles que têm, porque se aperceberam da evidência que têm à frente, passaram a ter como uma questão central, por perceberem que é a primeira e a mais importante de todas. E mundial, literalmente mundial. Literalmente mundial. Temos que encontrar uma maneira de conseguir uma maioria social para isso. E conseguir uma maioria social para isso implica duas coisas. Uma é explicar, é ser pedagogo, é não tratar as pessoas cada vez que elas têm dúvidas, porque têm menor formação científica, como se fossem grunhas, atrasadas mentais, burras, etc. Não é, ou seja, é os Estados assumirem que esse é um dos seus principais deveres. 2, as pessoas estarão tão mais convencidas a mudar de hábitos, quanto mais apoiadas e protegidas se sentirem. A pessoa pobre terá alguma dificuldade em mudar. Não tem recursos para o fazer. E 3, não podemos permitir que o combate contra as alterações climáticas seja mais um instrumento para criar uma sociedade mais desigual. Há muitas maneiras de fazer a mesma coisa. Uma é tramar a vida aos que vivem fora, mais longe dos centros das cidades e que são os mais pobres. E dizer, agora vais pagar tu também. Tu que poluíste menos, porque viajas menos, porque consomes menos, é quem realmente vai pagar isto. As duas, e há uma forma que é, nós percebermos, para fazermos esta conquista, não podemos desistir das questões sociais e económicas, porque é a maneira de ter a maioria. Ou seja, há um ambiente, vamos pôr isto como há um movimento ecologista elitista e conservador, ou que resolve isto, meus amigos, é à pancada, vamos aqui pôr o povo a pagar
bem caro, não vai ter dinheiro para carros elétricos, paciência, não investimos nem para trotinetes elétricas, nem para bicicletas elétricas, nem nada. Não investimos nos transportes públicos, eles que se amanhem. E há um elitismo, e há uma ecologia com preocupações sociais e económicas que diz, nós temos que fazer o Estado tem que fazer um brutal investimento em transportes públicos, ecológicos. O Estado precisa de recursos para fazer esta reconversão e quem os vai pagar, sobretudo, são os mais ricos. É uma escolha. Ou seja, a questão ambiental e a necessidade de salvar o planeta não muda, até reforça a necessidade de nós distribuirmos bem os sacrifícios para o fazer. Reforça. Sim. Ou seja, para mim, o facto de nós dizermos que a questão da sustentabilidade do planeta passou a ser central, e eu concordo, não quer dizer agora vamos ignorar as outras. Não, neste caso até quer dizer que as outras ganharam uma importância fundamental, porque temos mesmo que conseguir a maioria das... Porque se tu queres defender o planeta para as pessoas, é bom que metas as pessoas todas a lutar para o mesmo. A lutar para o mesmo, e sobretudo que isso não signifique sacrificar mais uma vez os desgraçados e deixar o resto da malta a ver como é que os desgraçados vão salvar o planeta. Portanto, para mim esta é a questão central. Tem um problema, é que nós podemos estar com este esforço todo, mas se os Estados Unidos estão nas tintas, os Estados Unidos são um dos maiores poluidores do mundo, fica difícil, porque curiosamente a China está a fazer um esforço. A China está a fazer um investimento. A China ficou de Paris. Ficou e está a fazer um esforço. Está a fazer um esforço, até porque se tornava um bocado difícil viver nas cidades chinesas. O mais difícil foi conseguir que os Estados Unidos e a China entrassem. Sim. E neste momento só a China que lá está. Dito isto, a pergunta mais geral, eu concordo. Isto obriga a repensar a forma como nós pensamos o capitalismo, pensamos a esquerda, pensamos a direita. Sim, obriga. Não anula as clivagens que existiam, e algumas eu acho que até reforça. Mas obriga-nos a pensar de uma forma diferente, e eu próprio não sei se sou capaz de pensar de uma forma diferente. Faço o esforço, estou a fazer esse esforço sincero. Isto pode parecer que se toda a vida me tive nas tintas para a questão ambiental, não é nada disso que eu estou a dizer, mas reconheço que as questões socioeconómicas sempre foram questões que estiveram mais presentes no meu espírito, mas isso obriga-nos a mudar muitas coisas na nossa vida, mas não chega, e é um disparate pensar que chega cada um de nós mudar os seus hábitos. Completamente. Isso não funciona. Não é assim que quando falam das campanhas, nada contra, mas quando falam das campanhas, não utilizas palhinhas do... Eu acho... Não, tu podes não utilizar, eu não utilizo, mas não é essa para mim é proíbe-se as palhinhas. Acabou. Eu não fico... Não há... As palhinhas continuam a estar ali, não é por eu não usar palhinha no McDonald's. Eu aí não tenho nenhum problema, eu nesse tipo de coisas, mas até posso mudar os meus hábitos. Mas o que é fundamental é que as pessoas que não podem mudar os seus hábitos, porque não têm um espaço de manobra que lhes permita mudar os seus hábitos, claro, não podem passar a consumir comida biológica, ou porque ela é mais cara, ou porque ela não existe nos sítios onde vivem, etc. O que é fundamental é nós termos cidades e sociedades mais democráticas e mais igualitárias, para que todos nós sejamos capazes de mudar os nossos hábitos, porque a ideia de que nós criamos uns nichos pequeninos de pessoas que se sentem melhor porque têm um comportamento mais responsável, é bom que cada um faça a sua parte, mas não chega. Mas não vai mudar nada. Claro. Para tudo isto, acrescenta-se uma coisa que é um problema, é que temos muito pouco tempo. E essa é a parte que eu não sei como é que se vai, que temos muito pouco tempo. E tudo isto que eu estou a falar demora muito. Agora, uma coisa é certa, não ganhar as pessoas ainda demora mais, como se viu com a eleição do Trump. O facto de se ter permitido que o Trump ganhasse vai fazer perder tempo, não vai fazer ganhar. Se a Le Pen ganhar em França, vai fazer perder tempo, não vai fazer ganhar. Portanto, as medidas muito musculadas e muito rápidas que pareciam que por acaso, no caso de França não era verdade, mas mesmo que fosse, sim. Mas mesmo havia que fosse, boa intenção. Mas mesmo que a vontade fosse essa, sim, olha, acabou por se perder tempo. Aquela expressão devagar que tenho pressa, em democracia é mesmo muito importante. Portanto, significa que se calhar tem que haver mesmo para poucos anos que temos, para evitar que se torne irreversível. Eu não sou um entendido na matéria, mesmo para isso temos que ter um plano, e o plano principal para mim é as sociedades democráticas meterem na cabeça que têm que mobilizar o povo, e para mobilizar o povo têm que o mobilizar não só dizendo que estão a salvar o planeta, têm que mobilizar, dando-lhes condições para conseguirem salvar o planeta.
próxima pergunta é de João Pedro Lobo. Para quando um episódio com a Clara Ferreira Alves? Eu não é só com a Clara. Eu não qualquer colega de comentário. Não faz sentido. A questão para mim é, fiz com o Pedro Delgado Alves, mas era um debate onde eu não ia fazer perguntas, não é? Portanto, não ia fazer perguntas, ou seja, não havia um diálogo entre nós. É muito complicado eu fazer uma conversa com pessoas com quem debato todas as semanas. Por assim dizer, o debate está viciado, não é? E, portanto, nem com a Clara, nem com o Pedro Marcos Lopes, nem com o Luís Pedro Nuno, nem com o José Eduardo Martins, nem com o Pedro Delgado Alves, nem com o Francisco Mendes da Silva. Talvez quando passar algum tempo com o João Galamba, quando já nos tivermos esquecido destes anos que tivemos a debater, penso que não teria qualquer espontaneidade a conversa, porque são pessoas com quem eu trabalho todas as semanas. A próxima pergunta, tenho ideia que nós, se quisermos, podemos responder ao mesmo tempo. Que é do G. Eduardo Feio, que pergunta: qual é a coisa que você acha que ainda tem que melhorar no podcast? É o som. Exatamente. É o som. E vai muito brevemente vai melhorar. Muito brevemente. Os recursos garantidos pelos patronos vão finalmente permitir fazer aqui um upgrade. Novos microfones, novas aplicações. E as próximas perguntas são... E de qualquer forma, sobre o conteúdo, acho que há coisas que... Pois eu ia-te fazer essa pergunta, mas... Não, sobre os conteúdos há coisas sempre que vão melhorando, à medida, ou não, mas acho que à medida que... Eu acho que foi melhorando. Que vamos experimentando. Tendo em conta a primeira entrevista que fiz. Se olharmos a do António Costa, que foi a primeira, eu acho que isto ganhou um ritmo diferente. E uma das coisas que estava numa outra pergunta, não é? É provavelmente, mas isso foi uma estratégia que eu defini desde o princípio, que é ir aumentando o peso de pessoas que as pessoas conhecem menos, à medida que as pessoas se fossem fidelizando a este modelo. E que se tornasse menos importante quem é a pessoa com quem eu estou a conversar, e mais importante o tema, o facto das pessoas estarem habituadas a ouvir estas conversas. Acho que isso também vai melhorando, mas é uma coisa que teria que melhorar com o tempo, não melhorava por decisão. As próximas perguntas é assim uma espécie de apanhado de 3 ouvintes que fizeram várias sobre quase a mesma coisa. Mas vais dizer o nome deles? Vou. É o Bruno Antunes, Frederico Amaral e Nuno Gomes. Que é: qual foi o convidado com quem mais gostaste de conversar? É deselegante para os outros, mas ou aquele que achaste mais interessante conversar. Olha, gostei ou mais desafiante. Gostei muito das conversas com o Miguel Valde Almeida, com o Ricardo Araújo Pereira e com o Jaime Nogueira Pinto, por razões diferentes. Claramente diferentes. Sim, muito diferentes. Não, porque foi uma coisa viva e sincera, não foi viva. Foi o Ricardo, não é? Não era, aliás, suposto ser tão viva, e foi sendo. O Miguel Valde Almeida, acho que foi uma conversa intelectualmente estimulante. O Jaime Nogueira Pinto, pelo exercício difícil, mas interessante, uma conversa entre pessoas que estão nos antípodas uma da outra e que conseguem dialogar. Mas eu poderia continuar a fazer a lista. Houve montes de conversa, gostei muito da conversa com a Cristina Roldão, Cristina Roldão sobre racismo. Vai respondendo, porque há outras perguntas do género. Qual foi o entrevistado mais difícil, que achaste mais difícil? Se é que houve algum. O que é quer dizer mais difícil? Pois é que eu precisava de saber. Provavelmente, mais difícil provavelmente é de tirar as respostas. Não tive até agora não tive nenhum. Há pessoas, por exemplo, a Manuela Ferreira Leite, que fala todas as semanas na televisão, e eu entrevistei sobre uma coisa de que ela fala muito. Pronto. Não por culpa dela, né? Mas eu acho que foi uma conversa boa, mas não tão bem conseguida como poderia ser. Eu acho que é um caso em que eu acho que provavelmente poderia ter escolhido uma coisa de que ela sabe muito, mas de que costumo falar menos, que tem a ver com mais questões económicas, etc. Foi uma conversa que eu não fiquei, e não foi pela prestação, que eu acho que teve muito bem, mas que não, acho que foi mesmo mais por responsabilidade minha, que não direcionei, até porque foi muito próxima do Pacheco Pereira, que até temporalmente, que tinha um tema semelhante. A do Jerónimo Pessoa também não correu tão bem como eu gostava. Tu na introdução dizes que o objetivo é perder sempre, não é ganhar o debate.
E o Frederico Amaral pergunta qual é o episódio em que achas que perdeste mais? Eu sou um péssimo perdedor, portanto eu nunca reconheço que perdi um debate. Acho que perdi em todos. Acho mesmo que perdi em todos. Não sei. Talvez não, mas não cabe a mim. Eu acho que por acaso ou perdi, o máximo que pode ter acontecido foi ter empatado, não é? Em alguns casos não ter ido a jogo, não é? Houve casos eu não fui a jogo, eu já no Garapinto não fui a jogo, não é? Porque é preciso um mínimo de proximidade para tu fazeres um debate. Um mínimo de proximidade. Acho que há uns, por exemplo, olha, o do Adolfo, havia várias coisas que eu queria discutir com ele sobre o papel do Estado, o liberalismo, etc. E como não quis que aquilo se transformasse como estamos demasiado distantes, acho que me acanhei demais. Podia ter, e com ganho para o podcast, podia ter esticado um bocadinho mais a corda. É um exemplo. Depois houve debates mais difíceis, como o debate conversa com a Cristina Roldão, em que demasiadas vezes tive que fazer muito de advogado do diabo, mais do que a fazer um esforço, às vezes em alguns momentos um bocadinho excessivo para as minhas próprias convicções, e isso nem sempre é muito confortável, não é? Mas na realidade, eu quando digo que é um debate que eu perco sempre, o que eu quero dizer é que é um debate que eu só faço até o ponto em que isso é útil sim. Para as pessoas falarem, e portanto a derrota tem só a ver com até que ponto é que quão mais cedo tem que sair de campo para aquilo funcionar. E desde que começámos o podcast, o que é que te surpreendeu mais? O que é que confirmaste? Que dificuldades encontraste? E o que é que sentiste das reações dos ouvintes e da própria adesão ao formato e ao podcast? Sobre as pessoas que me entrevistei, não posso dizer que tenha havido assim grandes surpresas, porque uma das razões por que eu as entrevistei é porque, sobre aqueles assuntos, porque tinha alguma ideia do que é que elas iam dizer sobre aquele assunto e o que é que poderia explorar sobre aquele assunto, e portanto não houve uma surpresa para mim. Às vezes, em alguns casos, até pode ter havido para as pessoas que ouviram, mas eu já conhecia algum do pensamento das pessoas sobre aqueles assuntos. Essa é uma das razões porque às vezes é mais difícil entrevistar pessoas menos conhecidas, porque é preciso que eu saiba qualquer coisa sobre elas. Em alguns casos acontece, sei, e elas não são conhecidas, ou porque falei, ou porque as conheço, ou porque li coisas delas, mas depois ler coisas delas não chega, porque há pessoas que são ótimas a escrever, mas depois aquilo não funciona em conversa. O que me surpreendeu tem muito mais a ver com os ouvintes. As coisas mais ouvidas e menos ouvidas, o perceber que de facto a notoriedade não significa maior audiência aqui, nem por sombra. Completamente. Há alguns casos acontece, não é? Sim, que há uma coincidência, o caso do Rap, evidentemente, ou do Vivier, pronto, são casos evidentes em que a coisa... Olha, o do Vivier é um caso em que me surpreendeu. Eu conhecia muitas coisas dele, mas ele tinha um grau de politização maior do que eu estava à espera. De politização e de conhecimento da realidade política que um analista político teria, portanto, que não se exige geralmente a um humorista. E surpreendeu-me as idades das pessoas que ouvem. E isso fui percebendo. Só não me surpreendeu uma coisa, porque nunca me surpreendeu uma coisa que eu digo há anos, em todas as gerações. A ideia de que todas as gerações, eu tenho 50 anos, já sou uma pessoa... 49. Que não, 49? Pois é, já me estou a habituar aos 50, começo já a dizer. Portanto, já passei algumas gerações, pessoal novo, e em todas elas as pessoas dizem, estão-se nas tintas para a política. E em todas elas eu confirmo que isso é mentira. Todas elas. Na altura dos blogs, também toda a gente dizia, estão-se nas tintas para políticos, de repente apareceram imensos blogs de política feitos por malta nova, que sabia escrever, que percebia de política, que se interessava por política, pronto, ficou desmentido. Claro, a maioria está-se nas tintas para a política, como em todas as gerações. Claro. Com exceção talvez de 74, 75, com exceção do momento da Revolução, de momentos muito, muito conturbados, a maior parte das pessoas estão sempre nas tintas para a política. Ao longo da história da humanidade, só em momentos de grande pico, ou revolucionários, ou de coisas do género, é que as pessoas ligaram muito à política. E aqui voltei a confirmar, não é... Deves-te lembrar quando eu fui ao podcast do Rui Unas, em que ele perguntou, ele perguntou o que é que eu...
que tipo de... Ele não botou assim, mas que tipo de cedência. Sim. Tinha a linguagem. Acho que a linguagem, o tipo de linguagem que usava no podcast, eu dizia nenhuma. Porque o público é diferente, é verdade, mas é diferente do ponto de vista etário. Não é diferente do ponto de vista... De interesse, do interesse intelectual ou cultural. Quer dizer, poderão ter menos, por serem mais novos, têm menos experiência política, por serem mais novos... Ou pode não haver tanta experiência. A elite dos mais novos terá menos leituras do que a elite dos mais velhos, porque teve menos tempo para ler, não é? Quer dizer, agora, para o tipo de podcast que eu faço, que também não é uma coisa para... ou seja, é acessível a pessoas que se interessem por política em geral, eu não tenho que fazer concessão nenhuma. E sempre que tenho confirmado isto, sempre que tenho feito coisas deste género, confirmo a mesma coisa. Que quando falamos com um público mais jovem, como se fosse ignorante e atrasado mental, chamamos os ignorantes e os atrasados mentais, não chamamos os jovens, não é? Chamamos, dentre os jovens, os que são ignorantes e atrasados mentais. Mesmo pessoas que não tenham cultura política, eu acho que conseguem acompanhar, que não tenham cultura política, não foi uma coisa que lhes interessou na vida, não quer dizer que não tenham cultura, em muitos casos são pessoas que leem muito, que se interessam muito por determinadas coisas, mas não por política. Acho que o tipo de conversas que temos são perfeitamente acessíveis para todas as pessoas que se interessem, que queiram de repente ouvir falar sobre política, e devo dizer que eu fico sempre muitíssimo contente quando percebo que as coisas que eu faço são acompanhadas por pessoas mais novas, para já porque isso me dá alguma ilusão de juventude, que é sempre agradável, mas sobretudo porque significa que há de geração para geração um debate que continua, que não é de repente interrompido. E portanto fico satisfeito, e sobretudo fico satisfeito por perceber que também há uma malta mais nova que está um bocadinho farta da gritaria. E do clickbait que já cresceu no mundo das redes sociais e que está um bocadinho saturada disso. Isso para mim é refrescante, é bom. Como eu também estou. Vemos isso nos públicos que vão ver ao São Luís as emissões. Novos e muito serenos. Mesmo em tourada. Sim, mesmo em tourada. Aí estava um bocado menos de gente, foi nas vésperas de Natal, mas tem sido sempre, e perguntas inteligentes e o interesse genuíno em ouvir pessoas a discutir. Isso devo dizer que é uma coisa que... E discutir calmamente, atenção, não é que nem sequer é debater. Eu devo dizer que eu sou uma pessoa que às vezes se irrita. Eu tenho ideia que sim, mas... Às vezes irrito-me, mas eu gosto de debates serenos. Eu gosto de ouvir debates serenos. E os debates em que gosto mais de participar, tu aliás testemunha isso no Sem Moderação, quando o Sem Moderação é mais calmo, é quando eu gosto mais de... Porque são aqueles em que a gente tem a oportunidade de confrontar ideias e não irritações, só que de vez em quando uma pessoa irrita-se. Claro. Sobre a logística do podcast, o Mathieu Rego, acho que é Mathieu Rego, sim. Como são escolhidos os convidados? Eu tenho faço duas já disseste que é pessoas que respeitas intelectualmente, não é? São pessoas que respeitam intelectualmente, a acessibilidade às vezes conta, mas nem sempre. Há pessoas que eu não conhecia de lado nenhum e que convidei. Ou aparece a pessoa e eu escolho o tema para a pessoa, aparece o tema e eu escolho a pessoa para o tema. Eu vou-me lembrando, às vezes ando à volta com várias ideias para um mesmo tema. Outras vezes há uma pessoa que eu quero entrevistar muito e depois adapto um bocadinho o tema à pessoa que vou entrevistar. Mas vão-me surgindo, aliás tenho um Excel onde vou pondo nomes de pessoas. Onde vou pondo cada vez que penso no nome, abro aquele Excel, ponho lá um nome da pessoa, ou às vezes ponho o tema sem pessoa. Um tema de que quero tratar sem a pessoa e depois de repente aparece-me uma ideia em qualquer momento e é isto. Ou falo, às vezes pergunto, também acontece. Claro. A Cristina Roldão foi assim, perguntei a pessoas que trabalham nessa área vários nomes possíveis, andei a ver coisas, porque eu tinha falado com ela de passagem, acho que uma vez ou duas. Havia pessoas que eu conhecia melhor, ativistas naquela área, bastante melhor do que eu conhecia ela. E depois penso, em alguns casos, quando não conheço pessoas, tento procurar vídeos de entrevistas que elas tenham dado para saber como elas são a falar, porque há pessoas que são ótimas, pensam muito bem, mas não dão bons entrevistados. Uma pessoa pode fazer alguma cedência nisso, mas há alguns limites, não é?
porque não se consegue fazer. Até porque quando é só som é mesmo... Quando só som é muito importante. Mesmo importante. Torna-se muito fácil uma pessoa monocórdica, uma coisa só com som. Sim. Esquece, não funciona. Não. Mas eu também faço com que as pessoas não sejam monocórdicas, interrompendo-as muito. Mas mesmo utilizando a folha de Excel, mesmo pondo lá o nome de convidados, eu acho que a primazia que tu dás sempre é o tema. É o tema, não. Nunca, isto que eu disse, não é só dizer que era este convidado e vou falar. Acho que me aconteceu para aí 2 vezes escolher um convidado para escolher escolher o tema. O geral é o contrário. Eu quero falar de qualquer coisa. Eu, por exemplo, mesmo a Ministra da Saúde, curiosamente, eu decidi primeiro o tema e só fui pensando em várias pessoas e foi para aí a terceira pessoa que pensei foi, e a Ministra? E se fosse a própria da Ministra? Não foi, eu quero entrevistar a Ministra da Saúde e vamos falar sobre o próprio plano. Aí era óbvio, vamos falar do Serviço Nacional de Saúde. Não, eu escolhi o tema Serviço Nacional de Saúde e acontece exatamente o mesmo tema, que aí já foi perguntado... Já tinhas falado disso, de querer uma... De querer falar sobre o serviço. Exatamente. Como a escola pública é um assunto que eu já quero falar há que tempos, tenho uma lista de nomes possíveis, um deles é o Ministro da Saúde, o da Educação, outro é a Secretária de Estado, e tenho outros nomes como possíveis, até pessoas da oposição, até pessoas que não são de coisa nenhuma, não é? E ando à procura a ver se consigo decidir qual é a pessoa que dá a melhor entrevista, a melhor conversa sobre escola pública. No caso aqui do Serviço Nacional de Saúde, pede à Ministra ser uma nova Ministra, portanto que abre um novo ciclo e que portanto pode trazer alguns esclarecimentos importantes no momento em que a saúde está a viver dias agitados. Agora uma provocação de um seguidor teu no Twitter, que é Carlos, e depois tem uma data de nomes à frente, que no Twitter acho uma parvoíce. Porque é que dizem que é um podcast independente quando o autor não é independente? Não conheço autores independentes. Nós dizemos que o podcast é independente porque é independente de órgãos de comunicação social. É essa a sua independência, ou seja, é independente como há cinema independente. Ninguém diz, mas o Tarantino não é nada independente. Ou seja, o cinema é independente porque está independente das grandes produtoras. Este podcast é independente porque não depende de nenhum órgão de comunicação social. Deus me livre e guarde de ser independente. Eu não sou independente, nunca serei. E aliás, nunca conheci, eu só conheço um tipo de pessoas totalmente independentes, são aquelas que não têm ideias. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Do George Huxley, numa altura em que os desafios são cada vez mais globais, gostava de ouvir o Daniel elaborar mais um pouco sobre a defesa do retorno dos Estados-nação. Que é uma pergunta concreta sobre o podcast, mas... A questão são... Eu acho que... Deixa-me só interromper, mas é que já falaste tantas vezes no podcast sobre esse... Já escrevi várias vezes sobre esse assunto. É, aliás, um dos meus assuntos de obsessão. Eu tenho alguns e esse é seguramente um deles. Os desafios são globais. O facto de um desafio ser global não quer dizer que a gente fique igual ao desafio para o combater. Muitas vezes, aliás, não resulta. Nós ficarmos iguais... Vou usar uma metáfora parva. O desafio do mar aberto é líquido e a gente precisa de uma coisa sólida para conseguir atravessá-lo. Ou seja, não o vencemos ficando líquidos como ele. Não é? Isto pode parecer uma metáfora parva, mas não é parva, por acaso. Até ele se liga bastante com... Eu acredito que o mundo globalizado, que não se começou a globalizar agora, começou-se a globalizar há uns séculos atrás. Diz que sim. Ou seja, a globalização até coincide com o nascimento de grande parte dos Estados-nação. Não houve um momento em que os Estados-nação nasceram e viviam fechados dentro de si próprios. Diz que Portugal andou por aí também, andou numas viagens. Houve uma coisa chamada imperialismo, colonialismo, escravatura à escala global, que aliás fomos nós que a iniciámos, do ponto de vista da escravatura intercontinental, que teve efeitos de globalização e até culturais bastante fortes. Todo o processo de industrialização do século XX, toda a construção do Estado Social se faz num período de crescente globalização. Bem, nós até se lemos Karl Marx, encontramos lá algumas, não todas, não totalmente exatas, mas algumas das previsões sobre o processo de globalização e concentração global da economia. Portanto, nós não vivemos um mundo absolutamente espantoso e novo e que de repente... Não. Portanto,
Claro que nós vivemos houve alguns acontecimentos, até sobretudo tecnológicos, que fizeram com que a globalização tivesse uma viragem para qualquer coisa que nós não prevíamos, e com uma rapidez que não era previsível, como tudo na história, aliás, não é? Nós andamos a prever montes de coisas que vão acontecer e a única coisa que temos a certeza é que estamos errados, é que não vai ser assim. Estamos a chegar a 2019, o Blade Runner original, acho que em termos ainda estamos longe de lá chegar. O que é que eu tenho a certeza? Que a democracia que conhecemos, e eu não estou a ver nenhuma outra, e todas que me apresentam são bastante assustadoras, é até ver incompatível com outro figurino que não seja o do Estado-nação. Há democracias federais. As democracias federais nasceram da construção, na realidade, não de um Estado-nação, mas de qualquer coisa que se assemelha a ele. Aliás, não por acaso, os únicos projetos federais que resultaram foram os que conseguiram unificar a língua. Ou que a tinham unificado, ou conseguiram unificar a língua. E não foi por acaso. Não é uma coincidência. E grande parte deles nasceram de guerras civis, ou seja, nasceram de formas bastante violentas. Os Estados Unidos é o exemplo Estados Unidos, mas Itália também tem alguma coisa disso. Teria sido possível a União Europeia ser outra coisa se tivesse nascido como união política logo a seguir à Segunda Guerra? Possivelmente. Mesmo isso não tenho a certeza. Mas possivelmente. É uma possibilidade longínqua, mas nascendo de um grande trauma. O trauma provavelmente poderia criar a unidade naquela altura e ter, aliás, imposto uma unidade que não existia. Não acho provável, mas é uma possibilidade teórica que eu consigo trabalhar. Provavelmente na altura haveria uma história comum, e havia uma vontade, mais comum do que... Ou seja, a vontade da paz seria tão forte que poderia vencer um determinado tipo de resistências. Portanto, tirando estes projetos federais, não há uma democracia global, não vai haver uma democracia global. E eu digo isto posso dizer, é das poucas coisas que eu digo com toda a certeza. Porque a democracia global exige comunidade. Há uma coisa que eu também não conheci, nós falamos muito do direito internacional. Cada vez que falamos do direito internacional percebemos que há qualquer coisa, intuitivamente conseguimos perceber que há qualquer coisa diferente no direito internacional e nos direitos nacionais. É que os direitos nacionais são efetivos. Existe Estado de Direito. Nós falamos de um Estado de Direito com tribunais, separação de poderes, aplicação de penas, sanções, etc. Capacidade de coação, etc. Nós sempre falamos do direito internacional, percebemos que não estamos bem a falar disto. Não é disto que estamos a falar. Não há um Estado de Direito internacional, também não vai haver, porque para isso é preciso haver as mesmas condições que se exige, aliás, para a democracia. O terceiro elemento que eu tenho a certeza que só pode existir no espaço nacional, a União Europeia foi a ideia que isso poderia acontecer e não aconteceu, e não foi por acaso que não aconteceu, é a ideia de o Estado Social e o Estado de Bem-Estar também nasceu dentro dos Estados Nacionais. Uma das coisas que a mim me arrepia é cada vez que ouço as pessoas falarem dos Estados-nação e dizer, é um tipo de extrema-direita, ou anda lá próximo, é um nacionalista, um fascista, eu tenho que sempre recordar todas as conquistas da esquerda. Todas, sem exceção, foram construídas no espaço nacional, no combate nacional e com o reforço dos poderes do Estado-nação. E, portanto, é dentro destas três ideias que eu acho que eu não trabalho, que eu quando defendo o Estado-nação, faço sempre questão de dizer isto, nem sempre é compreendido, o que eu estou a defender não é a parte da nação, para a qual eu acho que ela tem uma importância simbólica para a ideia de comunidade, mas não é aquilo que me move. Por isso é quando eu falo do Estado-nação, isto inclui todos os imigrantes da mesmíssima forma que os nacionais, os que nasceram e os que não nasceram, dentro dos nacionais, os que nasceram e não nasceram no país, ou seja, a minha visão, eu se quiseres tenho um patriotismo totalmente cosmopolita. Agora, a minha questão é a soberania democrática. A questão em que eu sublinho sempre é a questão da soberania democrática, é o poder está onde está o povo. Dizer, não é com isso que vamos combater as alterações climáticas, que vamos impor algumas regras fiscais globais, não é. É com relações internacionais. Como sempre foi, aliás. A ONU não foi construída
com todas as suas fragilidades, e hoje são quase todas, não é? Mas durante um período em que era bastante necessária, a ONU foi construída por nações. A União Europeia, se não se importam, foi construída por nações. E não é por ter essa posição que renegas tudo de bom foi feito? Não, com certeza que não. Aliás, eu até acho que... Conheces. Quase até mais triste, faço um balanço positivo. Sim. E depois mesmo depois mais triste. Não fazes o papel da People Front of Judea da vida de Brian, não é? Não, eu sou... O que é que a União Europeia fez por nós? Não, fez muito. Bem, Portugal fez muito e desde o euro acho que não fez nada. Aliás, a minha viragem em relação à União Europeia, a minha mudança de posição em relação à União Europeia tem sobretudo a ver com o euro e com o que o euro fez à Europa. É essa a minha questão é o euro, acima de tudo. Mas pronto, dito isto, sim, eu acho que a mesma vontade que fez um conjunto de Estados-nação construírem a CEE, que fez um conjunto de Estados-nação construírem numa altura em que foi necessário a ONU, e que fez os Estados-nações construírem outras coisas, ou o Acordo de Paris, é aquilo que tem que funcionar para o futuro. Porque o resto não vai funcionar. O resto são os tribunais arbitrais internacionais, dominados por multinacionais, que são quem realmente tem poder a nível global, não são os Estados, e que se sobrepõem às legislações nacionais. Ou seja, quando nós vamos criar um tribunal para diferentes comerciais, quem é que o vai dominar? Já se percebeu quem é que os vai dominar? Porquê? Porque aí não está porque a democracia não está lá. A soberania do povo não está lá. E, portanto, se não está lá nem a soberania do povo, nem a democracia, o que é mais forte? É o poder do dinheiro. E é uma das coisas que me espanta é esta coisa, estas coisas de algumas pessoas da esquerda que a única coisa que perceberam do internacionalismo proletário foi a expressão vinda do comunismo, foi a expressão do internacionalismo. Portanto, acham que ele é igual ao internacionalismo financeiro ou ao internacionalismo burocrático. Ora, não é a mesma coisa. E, portanto, a minha solidariedade, e eu continuo a ser um internacionalista, a minha solidariedade com os povos e com os trabalhadores de todo o mundo não passa para defender tribunais, para defender os acordos comerciais que lixam os trabalhadores de cá e de lá e que são maus para todos, porque é internacional. Não chega a ser internacional, o que interessa é o conteúdo das coisas. O David Pereira da Silva pergunta, numa altura em que tanto se fala de fake news e desinformação, não estará a comunicação social tradicional também ela em crise? Terão maior impacto na forma como as sociedades percepcionam a política, as fake news oriundas de sites duvidosos ou a forma muitas vezes politizada como a comunicação social tradicional dá às notícias? E como reduzir o tempo de antena dado ao futebol? Que acho que é a pergunta mais difícil deste episódio. Bem, em relação à comunicação social tradicional, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Quanto mais, não houve um tempo em que a comunicação social era independente e não era influenciada por correntes políticas. Nós temos sempre... Não é um quarto de poder, Daniel? Não é, já disse aliás em várias das nossas conversas, não é um quarto de poder, nem um contrapoder, sempre foi o palco dos poderes e hoje é um palco frágil. Ou seja, brutal crise de sustentabilidade que a comunicação social vive tenderá a piorar tudo o que nela estava mal e a não melhorar nada do que ela poderia melhorar. Portanto, é menos independente, claro, se é menos sustentável, autossustentável, é menos independente, está sujeito a mais pressões, está sujeito aos poderes de poucos, é menos livre, é menos rigorosa porque tem menos jornalistas, os jornalistas são muito menos autónomos porque têm vínculos laborais, porque são proletarizados, cada vez mais proletarizados, ou seja, tudo o que poderia correr mal começará a correr cada vez mal, cada vez pior. O que nós temos que nos perguntar é, nós podemos bater-nos por uma comunicação social melhor e é por isso que me bato. Agora, se continuas a trabalhar na comunicação social é porque quero trabalhar na comunicação social. Agora, se acreditamos que há outras coisas melhores, olha, eu ouvi uma história muito interessante, quando me estás a entrevistar vai sair, a pessoa que me contou vai publicar o texto, mas já saiu, uma coisa do Luís Pedro Nunes, quando isto foi para o ar já saiu, que esteve na Arábia Saudita com um conjunto de Instagrammers, que foram tratados principescamente, como os jornalistas não foram, evidentemente, tiveram acesso a muito mais coisas que qualquer jornalista, tiraram fotografias a coisas luxuosas, coisas extraordinárias, não fizeram evidentemente nenhuma pergunta difícil, é ele que o conta,
e são pessoas que influenciam milhares e milhares e centenas de milhares de pessoas. Acham que isto é melhor? Miúdos, que não fazem mais pálida ideia, alguns deles, do que é que se passa na Arábia Saudita, que não têm sequer qualquer interesse em saber, que são muito fáceis de ser manipuladas, as pessoas mais fáceis do mundo de ser manipuladas. Basta os brindes, não é? Sim, não têm brindes, não, basta serem tratados como príncipes, basta serem tratados como príncipes, não têm nenhuma estrutura que os defenda. E a minha pergunta é se acham que os problemas que encontram na comunicação social, e que eu sempre encontrei, vão ser menores com youtubers e instagramers. Tudo indica que não, vão ser piores. E portanto, para mim, ou seja, eu que sou uma pessoa que escreve na comunicação social, muitíssimo crítica em relação à comunicação social, e garanto-vos que nem sempre é fácil quando és do próprio meio, não deixo de alertar para quem julga que é fora, que são estas coisas dispersas e inorgânicas que vão substituir a comunicação social, que vão salvar a democracia e o direito à informação. Acho que com as fake news e com isso tudo já aprendemos qualquer coisa sobre esse assunto. Sobre o futebol. Quando é que vai haver menos futebol na comunicação social? Quando as pessoas ouvirem menos. É assim. Sendo que aquilo que se passa nas televisões portuguesas não é bem futebol, porque não. Futebol é outra coisa. Claro. Não, o futebol nem passa assim tanto, não é? Os dois conversam sobre o futebol. É esmagador. Tu olhas para as audiências, podia ser, uma pequena diferença, só olham para as audiências. Não, é esmagador. É uma diferença abissal. Ora, eu acho que a comunicação social tem outros deveres, e continuar-me-ei a bater e eu gosto de futebol, continuar-me-ei a bater para que as coisas tenham um espaço perceber que interesse público e interesse do público não são a mesma coisa. Nunca foram e não podem ser, pelo menos para jornalistas. Agora, podíamos todos dar uma ajuda. Todos, dar uma ajuda. E a verdade, Portugal é um país. Eu gosto muito de futebol, mas eu interesso-me por muitas coisas, e algumas mais do que de futebol. Podíamos ajudar e ser um bocadinho menos alienados, pronto. E nós também temos a comunicação social que... Há um lado que temos a comunicação social que queremos, não é? Felizmente há uma televisão pública. Felizmente. Quem é que quis privatizar agora deve olhar com alguma vergonha para as coisas, para o facto de o ter defendido. Francisco LX, se fosse convidado, aceitaria colaborar com o Observador? Não. Não, sempre rápido. Não tenho nada contra o direito do Observador existir. Eu trabalho num jornal que, do ponto de vista editorial, não é da minha corrente, mas eu não considero, outros considerarão, eu não considero que o Expresso é um projeto político. O que não impede que tenha... É uma diferença de um jornal ter uma linha editorial clara, e no caso o Expresso não é assim tão clara, mas pronto, e outra de ter nascido e ter como objetivo exclusivo ser um projeto político. Agora não faz qualquer sentido eu, sendo uma pessoa de esquerda, trabalhar com um projeto político de uma direita ainda por cima, que não é nada moderada, não é? Portanto, uma direita bastante radicalizada, não é extrema-direita, mas é direita radical, do ponto de vista neoliberal, etc. Portanto, acho que seria... quer dizer, eu, se fosse americano, não colaborava com a Fox News, mas eu, quando estou a dizer, não colaborava com o Observador, também não colaborava com o Correio da Manhã. Pois, nem acho que eles te convidassem. Não, também não acho. Também acho improvável. Rodrigo Costa diz: recentemente discutiram no Eixo do Mal os salários dos deputados. Uma solução para este problema, e ao mesmo tempo para o problema das portas giratórias, seria oferecer aos políticos salários e pensões boas, mas proibir qualquer indivíduo eleito para um determinado cargo de responsabilidade social de ter qualquer outras fontes de rendimento que não a do Estado para o resto da vida. Ajudaria a reduzir a corrupção e conflitos de interesse, ainda me faz espécie o Barroso na Goldman Sachs. Seria, acima de tudo, uma maneira de filtrar quem não está lá para servir o público. Isto é mais uma sugestão. Mas eu percebo, eu não concordo. Eu não acho, eu já disse algumas vezes, eu estou absolutamente disponível, não participo na demagogia contra os aumentos dos salários dos deputados, não acho que seja uma questão principal, não acho que seja o problema principal, não acho que seja, o salário não é a principal razão porque os melhores não vão para a política.
e já o disse também, não podemos ignorar que ser deputado é um ato de representação, e sendo um ato de representação não pode estar totalmente divorciado da realidade. O resto do país terá sempre, evidentemente, muito acima do ordenado médio dos portugueses, mas não pode ser uma diferença que seja... A democracia precisa também ganhar as pessoas e, portanto, não é só ganhar os deputados, tem que ganhar as pessoas, não é? Sou contra a exclusividade. E eu sei que esta posição é uma posição difícil, mas é uma posição que resulta da análise da realidade e não de um princípio geral com o qual eu até concordaria. O que me diz a análise da realidade é que se criarmos, à medida que vamos apertando o garrote da exclusividade, seja a presente, seja a futura, a passada, etc., ficamos resumidos cada vez mais a 2 tipos de pessoas. Funcionários de partido, de uma forma ou de outra, portanto, pessoas que não têm carreira profissional, ou seja, ou são funcionários do partido, numa determinada cultura política, e noutra são pessoas que não teriam outra carreira, e portanto não tendo outra carreira, não tem que ser uma carreira de advogados, não teriam outra coisa, ou funcionários públicos. Pessoas que podem ter licenças sem vencimento durante X tempo e têm uma situação muito confortável do ponto de vista laboral. Eu acho que isso cria enormes deturpações na representação política. A ideia de que se tivéssemos exclusividade, ok, os advogados não iam, mas iam os operários. E os operários, mas ao fim de X tempo de ganharem 20 vezes mais ou 10 vezes mais do que ganham cá fora, provavelmente não voltariam para operários, não é? Provavelmente, claro. É possível, é provável. Não estou a dizer, alguns voltariam. Provavelmente alguns voltariam, com uma enorme consciência política, etc. O que eu estou a dizer é, a exclusividade tem o problema de obrigar os deputados durante X tempo. Eu não estou a pensar nas pessoas que enquanto são deputados, arranjam outras coisas que estão a fazer. Estou a pensar nos outros. Pessoas que têm uma carreira, que vão para deputados e que se cortam totalmente com a sua carreira, provavelmente não vão conseguir voltar a ela. E isto é uma coisa que me interessa, porque como eu quero pessoas com carreiras na política e quero pessoas com experiência de vida e que estejam na política por passagem, porque é que eu acho que é a melhor forma de estar na política? Não é durante 1 ano ou 2, a política exige algum grau de experiência, de profissionalização, mas que não é pessoas que decidiram fazer toda a sua vida uma carreira política. Eu quero essas pessoas, não tenho nada contra as pessoas que fazem a vida toda política, nada contra. Mas acho que também que as outras são precisas. Pessoas que têm uma vida normal, as suas carreiras, vão para deputado durante X tempo, voltam para as suas carreiras. Se tu dizes que ela não pode manter nenhuma ligação com o trabalho durante 4 anos ou 8 anos, o provável é que ela não vá. Sobretudo se quer manter a sua carreira. Sim. A não ser que sejam, por exemplo, um funcionário público pode ficar deslocado ali e depois regressa ao seu posto de trabalho. Mas no setor privado não é assim. E isto, eu percebo a preocupação das pessoas, e eu também a tenho. Acho que a exclusividade não vai resolver nada disso, porque as pessoas, os oportunistas, não vão ter carreira nenhuma, aliás, especialmente não têm carreira. A sua carreira é a mesma do oportunista. E depois de uns anos, porque não podes fazer uma incompatibilidade eterna, vão receber o prémio. É, aliás, isso que eu tentei mostrar recentemente num texto, que já tinha, aliás, na revisitação de um texto que já tinha escrito, mostrava que o principal problema são pessoas que de repente, depois de ocuparem um lugar político, depois, não é durante, nem antes, é depois, são brutalmente beneficiadas por decisões políticas que tomaram. O que é que eu concluo daqui? Que o importante é as conclusões políticas as decisões políticas que elas tomam. Portanto, aquilo que nós temos que discutir, mais do que discutir se um político tem ou não tem outros interesses, é as decisões que eles tomam. O problema das privatizações, pelo menos do meu ponto de vista, das privatizações que se fizeram, não era o interesse do político X ou Y naquela privatização. Isso é a consequência. O prémio que ele recebeu, se o recebeu, é a consequência, não é a causa. A causa foi ter-se instalado no debate político a ideia de que as coisas tinham que ser privatizadas. O resto, a promiscuidade dessa decisão, a forma como as... Claro, porque se a privatização não foi de facto feita em nome do interesse nacional, pronto, alguém foi premiado para tomar aquela decisão, mas o problema está montado, está na decisão política de ter privatizado a Simpor, de ter privatizado a PT, de ter privatizado a EDP, no caso até foi estatizada a EDP para os chineses. O problema está... Nós destruímos
Uma parte do CTT. Nós destruímos pelo menos 3 grandes empresas, 3 enormes empresas em Portugal, que foi a PT, a Simpor e o CTT. E isto, o problema aqui teve, no caso do CTT, não foi ninguém que foi ganhar dinheiro. É um ministro que já tinha, o Pires Lima, tinha uma vida empresarial. Ninguém pode dizer, o Pires Lima privatizou o CTT. Precisava de privatizar o CTT não para precisava. ter dinheiro. Sim, sim. E não precisava. Tá. O problema está na decisão. E o problema é que nós deixámos de discutir política para passar a discutir. Eu acho que a honestidade é uma questão central na política, mas como a gente só discute isso, não percebemos que o problema não está na honestidade ou desonestidade do político. Mas não é esse o problema central, mas na sua agenda política. Claro. Sim. Vou dizer-te uma coisa, a privatização do CT, eu vou dar 2 exemplos. A privatização da EDP, que me levanta várias dúvidas que nós conhecemos, ou da PT ou outras, de honestidade dos seus decisores. Ou a privatização do CTT, que não tem nenhum dado que me permita dizer, nem sequer suspeitar, que o decisor o fez para ganho pessoal. Qual é a mais grave? É igual, é a mesma coisa. O resultado para nós é o mesmo. Portanto, nós passamos todo o tempo a discutir as motivações para a decisão, para não discutir a decisão. Porquê? Para discutir a decisão temos que ter posições políticas, claro, sim. E não apenas morais. Do Fernando Baião Dias, quais as razões que impedem os políticos de implementar reformas cruciais na sociedade portuguesa? Falo por agora apenas de forma simples, mas considero uma importância enorme, pois o exemplo deve vir de cima. O que impede o aumentar da exigência no comportamento ético que deve ser exigido aos representantes de cargos públicos. O que pensa do modelo de organização do Estado que daria autonomia a instituições públicas, tais como polícia, escolas, hospitais, etc., diferenciando até por região. Exemplo, a Escola de Alvalade e a Escola de Portimão seriam geridas de forma totalmente independente pelas suas direções, ficando responsáveis pela gestão dos dinheiros que lhes fossem atribuídos e implementação da sua vertente pedagógica, no caso das escolas, mas sendo sujeita à fiscalização intensa por parte de organismos do Estado, quer na vertente financeira, quer na vertente pedagógica. Quanto à primeira pergunta, penso mesmo do que penso dos eleitores de Oeiras que reelegeram Isaltino Moraes. Continuam na mesma. A exigência moral para com os partidos tem que ser uma exigência moral do povo para si próprio. No momento em que eu vi Isaltino Moraes ser reeleito, percebi que a suposta exigência moral que começou a ver nas redes sociais, conversa. E não é o único caso. É exigência moral se não gostarem da pessoa? Não, é exigência moral. Não, é o problema. É que nós, na realidade... Gostarem do Isaltino, não interessa muito. Não, o problema é que, na realidade, os cidadãos não pensam de uma maneira muito diferente do partido. O partido pensa que não vale a pena afastar aquela pessoa, ou porque as pessoas se vão esquecer, ou porque aquela pessoa tem alguma utilidade para o partido e, portanto, a questão ética fica para trás. Exatamente como os eleitores do Isaltino Moraes, que acharam aquela cena, aquela coisa brasileira do rouba mas faz. Está bem, ele não é, pode não ser muito honesto e não sei o quê, mas foi um bom autarca. Pronto, é exatamente o mesmo raciocínio. É exatamente o mesmo raciocínio. Portanto, desse ponto de vista, que eu não ponho todas essas coisas no mesmo saco. Uma das coisas que eu tenho um problema hoje é com a indiferenciação. Não é a mesma coisa por uma data ou um dado errado no currículo, aldrabar uma presença no Parlamento, aldrabar uma votação no Parlamento. Mesmo estas duas são muito diferentes umas das outras do que elas querem dizer, porque é uma questão de assiduidade, outra é uma questão de procuração para voto que não pode existir, corrupção, alguém que pagou a segurança social atrasado. Há neste momento uma indiferenciação que faz do pequeno erro e do grande erro tudo a mesma coisa. Isso que se nós aplicássemos à nossa vida estávamos tramados. Se tudo valesse a mesma coisa, nós ou éramos santos ou diabos, não havia aqui um meio termo, que é aquilo que nós somos praticamente, não é praticamente, somos todos. E portanto eu não estou a defender com isto pouca exigência ética, acho é que devemos ter um sentido das proporções. E sobretudo, insisto no que tinha respondido há bocado, não fazer com que tudo isto faça ignorar o que é o debate político, com o risco das pessoas que estão a defender mais desigualdade, menos Estado social, menos controle popular sobre a democracia, irem destruindo
todos aqueles que invariavelmente terão todos eles algum pecadilho, irem destruindo pelo caminho todas as soluções que possam surgir, porque eu devo dizer que eu olho para trás e eu continuo a achar que a questão ética é uma questão fundamental na política, mas com este grau de indiferenciação, provavelmente nenhum dos políticos que a gente admira na história da humanidade teria sobrevivido um ano. O mundo mudou e há uma parte que ainda bem que mudou, somos mais exigentes do que éramos. Isso é bom. Mas é bom essa exigência não se tornar suicida, não é? Quanto à segunda pergunta, eu não ponho tudo no mesmo... Eu defendo a autonomia das escolas, por exemplo. Sou completamente contra qualquer tipo de autonomia da polícia, porque acho que tem funções muito diferentes. Ou seja, eu dou autonomia a projetos curriculares e capacidade de gestão. Sou a favor... Aliás, por exemplo, se olharmos para as unidades de saúde familiares, o USF, tem um grau de autonomia que os centros de saúde não têm e corre bem, e funciona em geral bem. Portanto, eu sou em geral defensor da descentralização do poder. Tem riscos, é bom que as pessoas também metam na cabeça algumas coisas que têm uma certa dificuldade em aceitar. Descentralizar poder é aumentar os riscos de corrupção. E depois não se podem, ou seja, não podem querer tudo o seu contrário ao mesmo tempo. Não, claro, combatemos contra a corrupção, sim. Mas é bom saber, porque as pessoas estão sempre a dizer, distribuam mais poder, depois distribuímos há uns escândalos, concentram, como é que o ministro não viu? Não, o ministro não viu, porque não é ele que gera o dinheiro, que gera é aquela instituição. Portanto, nós não podemos ter, nós estamos há aqui uma ânsia que nos leva a querer coisas que são incompatíveis, desburocratização e maior controle. Não, a desburocratização diminui o controle. Descentralização e menos corrupção. Não, descentralização arrisca, por isso é que há tantos casos de corrupção nas autarquias, porque sim, o poder está mais próximo, é mais fácil, é mais os caciques, é mais fácil o contacto pessoal, toda a gente conhece toda a gente. Mas mesmo assim eu defendo com os riscos que tem, porque acho que é melhor para o povo. E, portanto, mesmo que isso tenha algum efeito que torne mais difícil combater a corrupção e a gente tenha que reforçar aqui algumas formas de controle, mas isso seja mais difícil, acho que é melhor para as pessoas, é melhor para quem usa a escola, pronto. Eu não quero viver numa sociedade pura que não funciona, quer dizer, em que toda a gente faz tudo muito bem, mas é um inferno viver nela, não quero. Sobre a polícia, é uma coisa completamente diferente, é um órgão repressivo, armado e, portanto, deve ser totalmente centralizado. Quanto mais, eu na polícia, aliás, a experiência de países que descentralizam em excesso não são boas. E não vejo nenhuma razão, aliás, para o fazer. E seguramente, portanto, uma coisa é polícias municipais que existem, não tenho nenhum problema, as polícias municipais têm, não por acaso, um determinado tipo de poderes específicos. Não funcionam em todo o tipo de coisas, pronto, há esse grau de autonomia, não tenho problema, e foi feito, aliás, as polícias municipais, em Lisboa, por exemplo, a polícia municipal tem alguma relevância, existe, trata de muitas questões, mas nessa matéria eu teria mesmo muito cuidado. O Pedro Guerreiro pergunta, caro Daniel, como é que um país sem crescimento económico se pode dar ao luxo de viver ano após ano com déficit? Sei que é um grande crítico do Tratado Orçamental, mas se Portugal continuasse com valores de déficit anuais superiores ao crescimento económico, como é que isto seria sustentável? A minha crítica ao Tratado Orçamental não é ele ser contra o déficit, é ele estipular, como muito bem explicou Cavaco Silva, é ele estipular uma regra que depende de fatores endógenos. Ou seja, o déficit não depende só de uma decisão do governo. O governo pode dizer, o déficit é isto, não é por acaso que faz previsões. Claro. Depende do crescimento. Orçamentar, é isso mesmo. Depende do crescimento. Depende do crescimento. O que o Tratado Orçamental faz é propor a coisa mais absurda que existe, que é ter políticas expansionistas quando a economia está a crescer e ter políticas restritivas quando a economia está a contrair. Isto é um absurdo. Isto é a coisa mais absurda que se pode fazer. É dizer, se está a correr mal, o Estado tira mais dinheiro da economia. Se está a correr bem, o Estado põe mais dinheiro na economia. Porque o Estado põe e tira dinheiro. Uma das coisas que as pessoas ignoram é que o Estado é um agente económico. Uma das razões, porque eu sou... Não sou economista, não vou dizer que sou um keynesiano, mas há umas coisas que a gente sabe. É que, no momento em que uma economia está em forte retração, é o momento em que o Estado tem que gastar dinheiro. Porque tem que pôr... Porque é ele, como os privados não vão ser, tem que ser ele a contrariar
essa queda. Mas nós, aliás, só é possível fazer já austeridade quando tens dinheiro para fazer. Portanto, ou seja, a austeridade não vai funcionar quando não o Estado, quando não o tem. Portanto, eu defendo políticas públicas em contraciclo. Acho que em momentos de crescimento económico, sim, de facto, não tivemos muitos para poder experimentar essa parte de ter um grande corte. Agora, a verdade é esta, e acho que o momento da austeridade provou-nos isso. Quando, em momentos de austeridade, 2012 foi um ano de lição para muita gente, e infelizmente houve muita gente que não tivesse aprendido a lição. O momento em que se começou a cortar em tudo foi o momento em que tivemos que fazer um brutal aumento de impostos, porque o dinheiro faltava por uma razão. O Estado não tem dinheiro se a economia não crescer. É verdade. Como o Estado não tem dinheiro se a economia não crescer, se o Estado piora a coisa, a economia cresce ainda menos, ele tem ainda menos dinheiro. Uma das coisas que as pessoas que não se percebe é porque é que nós temos um déficit zero, e eu fui contra estas políticas, porque acho que nós não temos um déficit zero. Acham que nós temos um déficit zero, não é déficit zero. Porque o nosso déficit, nós temos um superávit brutal. Porque como parte é para pagar uma grande dívida que temos, de facto, o que gastamos mesmo e o que temos é um superávit brutal. Portanto, significa que o Estado tira imenso dinheiro à economia. Tira dinheiro à economia todos os anos. Tira-lhe dinheiro. Perguntas, a gente pode ter déficits brutais ano após ano? Claro que não, evidentemente que não, mas isso implica ter uma política, para deixar, o meu problema é, em vez... Há criar o suficiente para deixar. Temos é que ter políticas económicas que nos façam ter crescimentos maiores, não é que nos façam, a ideia de, como a gente não consegue crescimentos maiores, portanto, um bom exemplo é isto, eu tenho pouco dinheiro em casa, minha família vive ciclos de pobreza enormes, ao longo de geração em geração. Eu olho para a carteira que tenho e a grande decisão que tomo é: os meus filhos não vão à escola, que sai muito caro. Não vão à escola, o melhor é os meus filhos não irem à escola, que isto, olhando aqui para a despesa e para a receita, a decisão racional que eu tenho que tomar é pôr os meus filhos a trabalhar desde pequeninos. Porque isso, entra mais dinheiro, verdade, tenho menos gastos, verdade, do ponto de vista orçamental não há decisão mais inteligente. Qualquer pessoa consegue perceber que é a decisão mais estúpida que se pode tomar. E não é só por razões morais, mesmo por razões económicas. Vai ser sempre mais difícil saírem da pobreza se eu provavelmente é até legítimo dizer: eu vou-me endividar imenso, até aos limites dos meus limites, para os meus filhos estudarem. Para eles não viverem o que eu vivo. Estou a utilizar uma metáfora muito simples, mas para se perceber que o déficit zero tem custo. E nós estamos a pagar algum já. Colapso do Serviço Nacional de Saúde. Vai sair mais barato aos portugueses quando deixarmos de ter Serviço Nacional de Saúde? No fim, vamos viver melhor e ter mais dinheiro e ter uma situação económica melhor? Os Estados Unidos gastam muito mais em saúde, os cidadãos americanos gastam muito mais em saúde per capita do que nós. Muito mais. E não têm nem metade. E têm um Serviço Nacional, têm cuidados de saúde muito piores. Claro. Vamos mais longe se gastarmos menos dinheiro na escola pública? Parece-me que vamos menos, não é? Parece-me uma coisa evidente. E as infraestruturas, se desinvestimos nas infraestruturas, vamos economicamente sair do nosso atraso económico. Ou seja, é mesmo aquele caso onde uma pessoa diz: o barato sai caro. Isto evidentemente não implica que a gente não tenha que ter cuidado com os déficits. Tem que ter cuidado com os déficits, tem que ter cuidado com o dinheiro mal gasto. Claro que a maior parte das pessoas, quando estão a falar de gorduras do Estado, cada vez que eu falo com alguma pessoa direta e que defende déficit zero, déficit, e depois dizem-me: não quero cortar nas reformas, nem no Serviço Nacional de Saúde, nem na escola pública, nem nada disso. Eu quero cortar nas gorduras do Estado. Quando a pessoa diz isso, ok, já sabes que não faz a menor ideia de como é que quer cortar. Porque as gorduras do Estado é uma palavra. Porque quando tu vais ver de que é que estão a falar, percebes que faziam esses cortes todos. Estado Social. Não, então faziam esses cortezinhos todos nas gorduras do Estado e chegavam ao fim, por mais imorais que muitos deles sejam, chegavam ao fim e estavam mais ou menos na mesma. Porque a esmagadora maioria da nossa despesa é escola pública, Serviço Nacional de Saúde, infraestruturas, evidentemente, etc., e segurança social. É aí que está praticamente toda a despesa. Aliás, tu tens num livro, salvo erro, que é Os Segredos de Estado, que relata as reuniões do governo, e é o Vítor Gaspar
a falar disso das gorduras do Estado, e são os ministros a dizer, temos que cortar isto aqui. Ele, ok, isso nem sequer é suficiente, nem para nada. Para nada. É um quinto do que é preciso, não dá para nada. Assim. Eu não estou a dizer que não se tem que cortar nas gorduras do Estado, mas isso não resolve o problema do... Sim. Ou seja, não passaríamos, pronto. É preciso saber o que é que são gorduras. Agora podíamos gastar no Serviço Nacional de Saúde, porque agora cortámos nas gorduras. Não, continuaríamos a ter o mesmo drama, que era déficit. Temos que ter cuidado, temos que fazer o que na realidade todo mundo sempre fez, que é que nós temos um problema, como estamos no euro, há instrumentos que perdemos, mas que tinham efeitos, é preciso ir gerindo. E aquela coisa que aquele senhor que não se diz o nome disse, foi uma das poucas verdades que ele disse. A dívida é para se ir pagando. Sim, a dívida é mesmo para se ir pagando, há uma diferença entre um Estado e um cidadão, é que o Estado não morre, por isso pode ir pagando, o cidadão tem mesmo que pagar até ao fim da vida. Cláudia Casquilho faz uma pergunta que eu acho que já falaste há bocado relativamente à União Europeia, que é como é que podemos recuperar a democracia na Europa, como recuperar o contrato social, o que aconteceu às políticas de pleno emprego, e porque é que um déficit acima de 3% é proibido, mas isso já falaste. Não, na Europa não sei. Na Europa não sei. Sei como é que os Estados recuperam isso. A Europa e a União Europeia. Dentro da União Europeia, sei, se derem autonomia aos Estados para ter políticas públicas. A União Europeia tem alguns incentivos, algumas políticas públicas, mas os meus principais incentivos são pressão para as privatizações, pressão para aligerarem as leis laborais e, durante muitos anos, pressão para destruturarem os sistemas produtivos que os países mais pobres tinham. Os Estados-nação nunca deixaram de existir na União Europeia, só que uns ganharam mais poder. A França é a França. A França é a França, a Alemanha é a Alemanha, continuam a ter mais poder. Portanto, um país, eu dentro da União Europeia, imagino, dentro do euro, não imagino como é que isso se faz. Dentro do euro, não imagino mesmo, gostava de imaginar, porque quero, e não estou a ver como é que se sai do euro, e portanto quero bater-me por Estado Social. Não estou bem a ver, e muito menos pelo pleno emprego. Não é? Pelo pleno emprego podemos fazer como a Alemanha fez, mini-jobs, muito mal pagos. O pleno emprego, de que todos falamos quando falamos de pleno emprego, eu ainda não percebo como é que isso se faz, porque a escala europeia não tem pressão social, não tem pressão sindical, não tem pressão laboral, não tem pressão, a comunidade não está lá, o povo não está lá, portanto não vai haver ninguém, há os lobbies para pressionar. O povo não está lá para pressionar. Quando vota na extrema-direita, farto da União Europeia, é aí que pressiona. Não era assim que eu queria, pelo menos. E isto entronca com a pergunta do Miguel Espírito Santo sobre se não será absolutamente necessário renegociar a dívida pública para que Portugal e outros países da União Europeia possam finalmente ter uma margem para crescimento efetivo. Em parte, a dívida pública foi sendo renegociada de formas travessas. Para mim é evidente que a dívida pública terá que ser, se queremos sair destas, porque nós agora estamos satisfeitos porque isto não correu muito mal durante este ano, mas quando vier a próxima crise vamos levar um pontapé na cabeça que até vemos estrelas, não é? E portanto eu acho que a renegociação da dívida é inevitável, mas é fazer as contas, não é preciso um grande esforço. Para que a gente pague a nossa dívida e volte a números de dívida sustentáveis e mantermos o Estado a funcionar, têm que acontecer milagres económicos que nunca aconteceram na história de Portugal durante muito tempo. Portanto, como isso não é provável, eu acho que nós temos mesmo que renegociar a dívida, como aliás sempre se fez. Há aqui os credores conseguiram instalar uma nova moral que não existia, nunca existiu, é que o risco é do devedor. Então, se o risco é do devedor, porque é que a gente paga juros? Porque é que os juros são tão mais altos quanto maior é o risco? Porque é que quando estávamos muito mal pagámos juros brutais? Para pagar o risco. Qual é o risco do credor? É o devedor não pagar. Ou renegociar a sua dívida. É esse o risco. Portanto, houve uma inversão total da ética do crédito, que é esta ideia de que eu pago um juro, mas o risco é todo meu. Não, o risco é meu e do credor. É por isso, aliás, que eu pago mais. É por isso que eu lhe pago a ele, não é? Sim. Um juro é exatamente, não é só para ele ter uma margem de lucro, porque há o risco de a situação mudar, é disso que se trata, de a situação mudar e isso levar-me a não ter condições para pagar. Isto é desde sempre o crédito. O crédito sempre teve esta ética envolvida. E os credores conseguiram instalar a ideia nas pessoas e nos Estados que não.
Um risco não faz. Se tu renegociares a dívida, és um caloteiro. Não sou nada um caloteiro. Por isso é que eu pago. É porque as condições mudaram. Tendo mudado as condições, eu não vou morrer para não pagar, para pagar esta dívida. Tenho outras dívidas para pagar, como por exemplo ao cidadão. E portanto renegociei a dívida de forma a que a pessoa a que possas pagar. A que possa pagar. A que possa pagar. O Pedro Corelas pergunta, e esta é uma escolha múltipla, como ficará para a história o atual governo do PS? O que, com o apoio do Bloco e do PCP, conseguiu o menor déficit em democracia, ou o que, com o apoio do Bloco e do PCP, mais deixou degradar as instituições e funções públicas? Quando se fala da ruptura do Serviço Nacional de Saúde, isso não aconteceu por causa dos últimos 4 anos, aconteceu por causa dos últimos 3 anos, aconteceu por causa dos últimos 7, ou talvez mais. Até porque os efeitos nunca são tão imediatos quanto uma... Claro que não, eu não estou a dizer que este governo não tem... O déficit zero tem responsabilidades, as duas coisas aliás estão juntas, não é? O déficit zero tem responsabilidades, mas não foi agora. O Tratado Orçamental, aliás, não foi aprovado agora, não foi votado agora. No período da austeridade, o governo anterior disse salvámos o país, mas é o que eu estive a dizer até agora. Aliás, a coisa que eu acho absolutamente perturbante é ver não sei quantas pessoas que fizeram um discurso político durante 4 anos e agora fazem exatamente o discurso contrário, o oposto. Ora, eu não faço. Eu sou contra o déficit zero, era e continuo a ser. Eu era contra o Tratado Orçamental e continuo a ser. Eu acho que ele tinha consequências e continuo a achar. A correlação de forças é a correlação de forças que existe. No dia em que os partidos que forem críticos do euro e críticos do déficit zero tiverem mais força política, a gente poderá fazer um enfrentamento com a Europa. Enquanto não tiverem, não podemos fazer um enfrentamento com a Europa. É a coisa... A não ser que seja como o Siriza e o enfrentamento político. Exatamente, que acaba como nós vimos. Exatamente. Ricardo Fernandes Santos pergunta: seria arriscado que o PS, o Bloco e o PCP definissem medidas conjuntas ao longo de 2019 para construírem programas complementares para apresentar nas legislativas? Eu não peço tanto, eu gostava que seria bom que conversassem para o que é que podem apresentar depois das eleições legislativas. Acho que poderia haver um diálogo, não sei se os partidos estão preparados para isso, era o que eu gostava que acontecesse. E tu achas que anunciarem publicamente ou não se estão interessados numa geringonça? Não, acho que depende dos votos? Depende dos votos de cada um. Ou seja, eu acho que o Bloco e o PCP não devem participar numa geringonça se o Partido Socialista tiver maioria absoluta. Porque eu acredito que a correlação de forças define as políticas. E, portanto, não quero o Bloco de Esquerda e o PCP a servirem de enfeite num governo de maioria absoluta. Portanto, acho que o Bloco e o PCP deverão dizer aos seus eleitores, não, ou mesmo aos eleitores do Partido Socialista, que para manter esta maioria como ela existe, devem votar neles. O Partido Socialista terá que explicar que não, o ideal é mesmo dar-lhes maioria absoluta. Os eleitores decidem e depois de nós termos os dados à frente é que se pode perceber, porque não é indiferente o peso de cada um para saber se o programa vai ser um ou outro. Ou seja, o programa, se o Partido Socialista tiver maioria absoluta ou se o Partido Socialista tiver 3 deputados da maioria absoluta, será provavelmente praticamente todo o programa do Partido Socialista. Se o Bloco e o PCP, imaginando, por absurdo, que tinham juntos a mesma votação com o Partido Socialista, o programa seria outro. Portanto, não se pode definir um programa à partida não sabendo qual é a correlação de forças que existirá depois. O César Roma pergunta se a violência não resolve o problema da corrupção, o que resolve? A violência não resolve seguramente o ponto de corrupção, ponto. Ou seja, eu posso dizer... O que é que a violência se resolve? Cortar a cabeça não resolve o problema que eu tenho no dedo, o que é que resolve? Olha, cortar a cabeça não resolve. Essa é a parte que eu tenho a certeza absoluta que não resolve o problema da corrupção. É cortar o problema de eu partir a perna. Se eu partir a perna, cortar a cabeça não vai resolver o problema. Pronto, isso eu tenho a certeza. Portanto, podemos passar para o que é que resolve. Eu acho que o que resolve é, a lei, seguramente, o cumprimento da lei, a aplicação da lei. 2, a vigilância democrática. 3, as pessoas elegerem pessoas honestas. 4, sabemos que mesmo assim vai haver sempre corrupção. Mesmo assim, vai haver uma coisa que existe desde que o homem existe, que é
algum tipo de corrupção vai sempre existir. A questão é essa corrupção. Nós devemos diferenciar se a corrupção é um problema estrutural. Eu acho que nós temos um problema estrutural de corrupção. Não sei se é na dimensão em que algumas pessoas acreditam que é, mas temos um problema estrutural de corrupção. Não é em Portugal. Temos um problema hoje em dia temos um problema estrutural que tem a ver... Talvez pela pequenez do país acharem que isso conta. As pessoas não imaginam, pensam que é uma coisa cultural. Sim. O problema da corrupção na Islândia é brutal. É um país escandinavo, mas não é um país muito pequeno. Toda a gente se conhece, é muito fácil. Portanto, eu acho que temos que continuar a combater a corrupção sabendo que, como outras coisas, ela existirá sempre. A questão é se conseguimos que ela deixe de ser um problema político para ela ser um problema criminal. Ou seja, para ser um problema suficientemente excepcional para ser só um problema criminal. O Augusto Coelho pergunta: será que o nacional-sindicalismo está para o sindicalismo como o nacional-socialismo esteve para o socialismo? Eu não sei bem o que é o nacional-sindicalismo. Eu acredito num sindicalismo. O sindicalismo existe há... Quando aquele só se preocupa com os ganhos financeiros imediatos para o seu grupo, sem se preocupar com o resto da sociedade. Sim, eu não acredito num sindicalismo que não seja político. Eu vou dizer isto e as pessoas ficam chocadíssimas, mas é disso que se trata. É exatamente disso que se trata. Mais uma vez, nós muitas vezes queremos as duas coisas em simultâneo. Queremos... Não, eu quero um sindicato que não responda a agendas políticas, mas só à agenda daqueles que representa. Pois, isso chama-se egoísmo. A agenda daqueles que representa eu estou nas tintas para o Serviço Nacional de Saúde, quero saber quanto é que eu vou... Não quero pegar em nenhum exemplo. Eu quero saber do meu ganho, é isso que os trabalhadores vão dizer. Se nós temos uma agenda um pouco mais larga e temos uma coisa que eu chamo de sindicalismo solidário, e isso implica uma agenda política transversal que ultrapassa os interesses daqueles que eu represento. Este é um dos problemas deste tempo que nós vivemos, em que estes tempos em que defendemos é a mesma coisa. O corporativismo é bom amigo dos movimentos inorgânicos. É muito bom, dão-se bem. Porque eles respondem ao imediato e à indignação apenas daqueles a que lá estão. Enquanto o sindicalismo ou outro tipo de atividade política organizada, enquadrada e com a tradição política tem preocupações para além disso. Tem preocupações de passado, porque está afiliado numa tradição, e tem preocupações de futuro, porque pensa no futuro daquele movimento. E, portanto, são movimentos muito mais solidários do que os supostos movimentos inorgânicos e do que os movimentos corporativos. E, portanto, o que é muito difícil é dizer isto hoje, é porque as mesmíssimas pessoas que se preocupam com o egoísmo do sindicato que só está a pensar no problema do maquinista e está-se ou do piloto, e está-se nas tintas com... Já nem sequer fala da empresa, está-se nas tintas com o resto dos trabalhadores da sua empresa. É que isso é a consequência lógica do sindicalismo político. É consequência lógica. É totalmente pragmático. Responde aos interesses daquelas pessoas. Ou do inorgânico, porque o inorgânico explode, é quem tiver mais força. Quem falar mais alto. E quem tiver capacidade de parar uma empresa, por exemplo. E eu, por exemplo, de facto sou favorável a um sindicalismo político, no sentido de que ele pensa para lá daquele momento específico. Aliás, falaste nisso com o Mário Nogueira, dos professores. Sérgio Freitas diz em relação às próximas eleições presidenciais americanas que democrata, que não Bernie Sanders, lhe parece mais indicado para o lugar. Tem alguma opinião formada acerca de Ocasio-Cortez? Tenho uma opinião formadíssima sobre Ocasio-Cortez, adoro Ocasio-Cortez, acho que é uma mulher extraordinária, é exatamente o que a política precisa, exatamente o que a política precisa, é de muitas Ocasio-Cortez, exatamente pessoas que vêm, conseguem juntar estas duas coisas, pessoas que representam uma revolta popular, que vêm de baixo e têm um discurso político, ou seja, transformam a sua experiência pessoal e a representação da experiência pessoal de muitos num projeto político e não num descontentamento nihilista contra tudo, sem rumo. Portanto, eu olho para pessoas como a Ocasio-Cortez com um enorme entusiasmo,
Ela é um símbolo porque venceu um poder instituído exatamente, aliás, o que devemos aprender... Dentro e fora do partido. Sobretudo dentro do partido, não é? Devemos olhar para Ocasio-Cortez exatamente para nos explicar qual é o caminho é exatamente aquele. O caminho para vencer o poder instituído que não cumpre os seus compromissos com o povo, não é a revolta geral contra os políticos e contra tudo, é escolher quem nos representa. E usando critérios diferentes do que usámos até agora. E isso entusiasma. Essa revolta entusiasma. E dizer, pois, entusiasma porque é do teu espaço político. Com certeza, entusiasma porque é do meu espaço político. Porque se eu, não ias ficar entusiasmado com um teto. Não, é que eu não falo da política de uma forma apolítica. E isso é um dos pecados que hoje existe, é que as pessoas querem falar de política de uma forma apolítica. Como se as escolhas políticas fossem indiferentes à política. Interessa-se se aquela pessoa é muito honesta, interessa-se se aquela pessoa diz a verdade, mas não interessa para nada o que ela vai fazer com o poder, porque na realidade é para isso que a elegemos. Essa é a minha... Portanto, eu olho para o Ocasio e para o que ela respondeu, por exemplo, ao seu oponente no Partido Democrático, onde ele se vangloriava de ter ajudado a eleger um havaiano, uma mulher da Samoa, eu já nem me lembro, mas ali o tutti-frutti todo contente como era cosmopolita. Ela respondeu, porto-ricana e mulher, respondeu, isto é uma questão de classe. E digo-te, eu por acaso vi esse debate, aí 2 dias depois vi a gravação desse debate e fiquei entusiasmadíssimo por haver alguém, uma mulher sobretudo, que parecia não ter experiência política, ser tão clara nos seus propósitos políticos. Mas não achas que é ela que vai ser a candidata democrata? Não, com certeza, porque não tem ainda currículo político. Eu também acredito que é preciso currículo político para dirigir um país. Portanto, não vivo neste delírio que a pessoa vem de nenhuma experiência política e de repente dirige um país e vai correr bem. Não pode correr bem. Eu ainda não pensei muito nisso, ainda é um bocado cedo, porque eu não sei se é Warren, gostava que os candidatos que tiveram à bica de eleger na Flórida, no Texas, o Beto O'Rourke e ela na Geórgia, gostava que tivessem escorrido bem, porque pareciam 3 boas possibilidades. Se bem que não estão fora de causa. Acho que seguramente não é Clinton. Não, isso... Nem nada semelhante. Ou é alguém que consiga falar ao povo que está descontente e no qual o povo se sinta representado, ou teremos mais 4 anos de Trump. Teremos, não? Eles terão, mas nós também no fundo também temos, não é? E as últimas perguntas são do Luís Costa. Quero saber primeiro quais são os teus livros clássicos favoritos. Na esquerda política, não diz? Porque diz só livros clássicos. Clássicos pode ser à tua maneira. É o Tolstói. Tolstói. Calculei que fosse por aí. Não, o Tolstói é a coisa mais parecida com Deus, no sentido em que é omnisciente. Eu nunca conheci um escritor que conseguisse entrar de forma tão profunda e extraordinária na cabeça de todas as suas personagens de uma forma tão avassaladora. Metódico. Sim. Portanto, sim. Tem depois outros escritores que gosto muito do Nabokov, gosto em geral de literatura americana, gosto menos de literatura francesa e muito de literatura russa e americana, mas assim, eu não tenho muito jeito para lista nem de filmes, nem de livros, nunca, porque das piores perguntas que me podem fazer diz-me aí um livro ou um filme para ver. Que ando a ler. Não sei. Eu não tenho dificuldade em dizer as coisas que ando a ler e que ando a ver, mas agora as coisas que me marcaram em momentos muito diferentes dos clássicos, é isso. Se estamos a falar de política. Também pode ser, mas isso já afloraste com o podcast do Rui Unas. Com o podcast do Rui Unas. E a outra, que são 2, qual a personagem política de esquerda que mais te influenciou, e de direita, se há alguma pessoa que admires apesar da distância ideológica? Pessoa de esquerda que mais me influenciou é um bocadinho parecido com isto dos livros, depende dos momentos. O Álvaro Cunhal influenciou-me muito quando eu era jovem, Francisco Louçã influenciou-me seguramente, e Miguel Portas mais ainda, provavelmente, numa outra fase da minha vida, estou falando de Portugal, não é? Do ponto de vista internacional, seguramente o pensamento de Karl Marx
foi totalmente determinante para o meu pensamento político, apesar de eu hoje não me considerar um marxista, considerar-me um marxiano, mas não um marxista, mas não consigo sequer conceber o meu pensamento político sem a influência marxista. Direita. A pessoa de direita que admiro. Eu, na realidade, eu não tenho uma diferenciação de admiração por pessoas de direita e pessoas de esquerda. Sim, mas, por exemplo, tenho respeito. Aquela pessoa que tu sentes admiração, mas sabes que se calhar não é coerente com aquilo que as pessoas poderiam achar. Simone Weil é uma mulher que eu admiro, de direita. O Churchill é uma pessoa por quem eu tenho admiração intelectual, não tenho como político nem como pessoa, aliás, acho que era um bosto a pôr, mas é um tipo que não deixo de ter fascínio intelectual pela figura. Mais recentemente, o republicano que morreu, o McCain, é um homem que em várias coisas eu acho, tem várias coisas que eu consigo, sobretudo olhando para o cenário hoje, não é? Há um episódio aliás específico que me marcou, que foi quando uma mulher gritava que o Obama era um muçulmano, uma coisa assim do género, no comício ele interrompeu e ele até pode ter feito aquilo de forma calculada, mas eu valorizo estes gestos no momento em que a coisa está a descambar, a ver alguém que diz, parou. E isso é muito importante porque é muito pouco habitual as pessoas terem esse discernimento e essa coragem. E o que é que diz às pessoas, e eu pergunto porque tenho algum interesse nisso, que é de alguns puristas dizerem o gajo era mau, portanto não tens de... Não, eu não tenho... há montes de gente de esquerda com o qual eu concordo em tudo politicamente e desrespeito profundamente pelo que eu sei que são, não é pessoalmente, que isso é indiferente, mas pelo que sei que pelo seu... Ou seja, eu não tenho uma visão... Eu não acho que a luta entre a esquerda e a direita seja uma luta entre o bem e o mal. É uma luta entre diferentes concepções de sociedade. Eu não ponho tudo, aliás, no mesmo saco. Eu, com a extrema-direita, sou muito claro, já disse aqui, são inimigos. São pessoas que me querem tirar a liberdade. Eu levo isso um bocado a peito. Levo isso a mal que me queiram tirar a liberdade. E não é que querem... É uma coisa que te chateia. Me chateia. Não querem teoricamente, que as pessoas dizem, então, não é que teoricamente, estão já a tentam. São pessoas que ameaçam, que usam a violência, que atacam os mais feios. Eu não posso admirar pessoalmente, dizer, ele é de extrema-direita, anda aí a tentar anda a tentar tratar mal os pobres, os desgraçados dos imigrantes que não têm onde cair mortos, usa os imigrantes que vivem aí, são a parte mais abaixo da sociedade para tentar fazer vida, mas é boa gente. No fundo, eles até são pessoas admiráveis. Isso eu não consigo. Fora dessas posições extremadas, há diferentes concepções da sociedade, pessoas que genuinamente acreditam que, por exemplo, mais mercado, menos Estado, fará com que todos vão viver melhor. Eu tenho discordância política profunda com essas pessoas. Mas não consigo... São pessoas honestas, que vivem de boa fé, que acreditam mesmo nas coisas que estão a defender, e são pessoas decentes. Não é? É que eu não é admirá-las e gostá-las e... Como já disseste, não é com pessoas que vais estar a discutir o chão, não é o chão que está... Não estou, a minha discussão é o chão que estou a pisar, pessoas que estou a dizer, mas eu vou poder continuar a caminhar neste chão. Aí o debate é o outro. Exatamente. E ultrapassa a política. Eu não estou a dizer que a política não é pouco, a política é quase tudo, influencia quase tudo na nossa vida, mas eu não acredito que um tipo possa ser boa pessoa e nazi. Não acredito. Nunca conheci, pelo menos, nunca vi. Acredito que uma pessoa pode ser profundamente conservadora e uma excelente pessoa. Uma pessoa muito bem formada, com valores muito sólidos. Acredito que conheço várias pessoas. Pessoas que até, eu vou dizer uma coisa muito chocante, se calhar, para algumas pessoas. Eu conheço pessoas profundamente resistentes à igualdade entre heterossexuais e homossexuais. E que elas são homofóbicas do ponto de vista político, se quisermos, mas que no seu cotidiano são pessoas que não sentem, incapazes de sentir desprezo pelos outros pela diferença. Dizem, isto torna menos grave a opção política que elas fazem? Não torna menos grave, mas altera a forma como eu olho para aquela pessoa. Porque eu acho que nós somos pessoas, todos nós, pessoas muito contraditórias.
E como somos todos pessoas muito contraditórias, podemos ter as convicções, na minha opinião, erradas, e tudo o resto está no lado certo. Temos em nós todas as contradições do mundo. Não, temos em nós todas as... Nós comportamos todas as contradições do mundo. Eu incluído. Também eu, também. Obrigado e voltamos já em 2019 com outros convidados. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.